maior, melhor e mais ouvida equipe esportiva do interior cearense. Nós somos o Timaço da Vale FM. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Acompanhando as coisas do Verdão do Cariri e os detalhes do jogo com Aloísio Vilar. Boa tarde, Aloísio. Uma ótima tarde para você, Marco Valério. Boa tarde para você, ouvinte que sintoniza a Vale FM e já acompanha o futebol show do Timaço da Vale. A equipe do Icasa vem a campo mais uma vez agora em busca da liderança, né? No meio de semana o Pacajus venceu, assumiu a ponta da tabela com 11 pontos. O Icasa vem com 9, mas pode mudar o jogo hoje caso vença a equipe do Guarani de Sobral. E para essa partida o técnico Leandro Campos perdeu o atacante Tarcísio e também o volante Guidio por conta do terceiro cartão amarelo e foi obrigado, Marco, a modificar o esquema tático e vem a campo daquela forma que a gente já destacava durante a semana no Vale Esportes, num 3-4-3, e daqui a pouquinho a gente destaca pro torcedor do Verdão. Tá legal, daqui a pouco a escalação do time do Icasa aqui no nosso Timaço da Vale FM. Em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Também com o apoio de Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem pioca, tem história, beba com juízo. Atacom Material de Construção, Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. O time do Guarani de Sobral já está no gramado do estádio do Junco, já vem o Icasa. Equipe de arbitragem também já posicionada ali no círculo central do gramado e uma presença de público realmente diminuta esta tarde no estádio do Junco em Sobral. A má campanha do time sobralense, o time praticamente aí sem chance nenhuma de conquistar essa taça Fares Lopes, mas quer vencer os seus jogos para causar aí uma boa impressão, jogadores que querem permanecer no time sobralense para a próxima temporada. Já o boa tarde inicial de Demontier Tenório, porque agora a gente vai conferir as duas equipes, as escalações do jogo para Icasa e Guarani de Sobral, é claro, começando com o nosso Verdão do Cariri, Aloísio. O Verdão do Cariri vem a campo com 1 Flaismar, 3 Dedé, 4 André Penalva, 5 Marlon, 3 zagueiros. Pelo lado direito, camisa 2 João Carlos, 8 L Carlos e 10 Matheus pelo meio. E com a camisa de número 6 o Éder, 7 para Davi, 9 para Diogo Pereira e 11 para William e 7. Repetindo o Verdão do Cariri, 1 Flaismar, 3 Dedé, 4 André Penalva, 5 Marlon, 2 João Carlos, 8 L Carlos, 10 Matheus e 6 o Éder, 7 Davi, 9 Diogo Pereira e 11 para William Anissete, a equipe comandada pelo técnico Leandro Campos. Nos gramados do céu, é mais um craque, a hora, meu Verdão. A fé nos conduz a vida. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Tá legal, meu querido Aloísio, com detalhes também a escalação do time do Icasa. Verdão já no gramado do estádio do Junco. O Icasa hoje atuando de camisa na cor branca, calção e meião na cor verde. Então o Verdão do Cariri não tá tão verdão hoje não. A camisa é a camisa de número 2, a camisa de cor branca do Verdão do Cariri. É a superstição. É superstição, Aloísio? Leandro. Inclusive nos jogos em que o Icasa manda, né? Jogou contra o Floresta de branco. Então é uma... Cada um se apega às armas que tem, né, Marcos? É verdade, informação chegando em nome de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Amanhã, dia de eleição, e a Churrascaria Mão de Vaca estará aberta, inclusive atendendo com delivery, 988-65-7741. Conosco também produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Agora vamos à escalação do time da casa, a equipe do Guarani de Sobral. Guarani Sobralense vem a campo com 1 Célio, 2 Giovanni, 3 Anderson Alagoano, 4 Yuri e camisa 6 para Matheus Maranguape, 5 Albert, 7 Hércules, 8 Leandro Sobral, 10 Patuta, 9 Sandro Papel e 11 Brian. Repetindo o Guarani, 1 Célio, 2 Giovanni, 3 Anderson Alagoano, 4 Yuri e 6 Matheus Maranguape, 5 Albert, 7 Hércules, 8 Leandro Sobral, 10 Patuta, 9 Sandro Papel e 11 Brian. É a equipe comandada pelo técnico Fernando Conrado. Guarani, Guarani, vamos lutar, vamos ganhar.
Estamos juntos pela Vale FM 99,9. O árbitro da partida já ultima os preparativos para rolar a bola no estádio do Junco. Deixa eu trazer o boa tarde do nosso querido comentarista que está chegando aqui na 99 Vale FM. Boa tarde, Marco Valério, amigos do Timaço da Vale FM. Me permita, nessa minha primeira participação, apenas fazer uma saudação póstuma a um jogador que marcou época no time do Icasa. Não foi lá um tempo muito grande, mas foi muito importante numa formação do Icasa que eu ainda tive a oportunidade de acompanhar, que foi exatamente o meia-esquerda Alberi. Um craque na verdadeira acepção da palavra. Jogava com facilidade, com muita categoria. Era um verdadeiro líder em campo, desses que fazem falta hoje ao futebol. Alberi faleceu no Rio Grande do Norte, era potiguar, e sepultamento acontece neste sábado. Então, Marco, a nossa saudação póstuma. Muitos torcedores do Icasa lembram bem do Alberi, inclusive eu lembro até de um jogo do Ceará, que o Ceará mandou no gol, a bola entrou, mas por fora da rede, furou a rede, o árbitro validou, a torcida quis invadir o campo, o Alberi impediu que isso acontecesse e logo que bateu o centro, ele foi lá e fez o gol de empate, viu? Tá legal, Demontier Tenório aí com essa lembrança, com essa saudação. O Alberi, que foi craque do Verdão nos anos 80. Aqui a bola já tá rolando. O time do Icasa trabalha a bola pela direita, ficando com o Davi. Vem a marcação da zaga do time do Guarani de Sobral. Volta com o Davi novamente pelo meio, trabalhando a jogada pelo Verdão. O Icasa que não tem hoje a presença do Tarcísio, que é um dos principais jogadores, principais atacantes do time alviverde juazeirense. Lançamento é feito pela direita, tentativa de jogada, recebe o novo lateral direito do Verdão, que é o João Carlos. Ele tenta a jogada pelo meio, perde a posse de bola. Recuperação do time do Guarani de Sobral, que vem com bola dominada pelo meio, tentou a jogada ali. O Hércules acaba recebendo falta, o árbitro paralisa, marca falta, já cobrada para o Guarani de Sobral. Levantamento feito pela direita com Giovani, faz o cruzamento muito forte, a bola sai pela linha de fundo, tiro de meta. Primeiro minuto da partida no estádio do Junco em Sobral. 0 para o Guarani, 0 para o Icasa. O árbitro da partida, você confere agora a equipe de arbitragem, Aloísio Vilar. Muito bem, quem comanda a arbitragem é o Júnior Rodrigues, com as assistências de Anderson Farias e Valdeci Cordeiro. Repetindo o trio de arbitragem, árbitro Júnior Rodrigues, assistente 1 Anderson Farias e assistente 2 Valdeci Cordeiro. Tomara que faça uma boa arbitragem aí o senhor Júnior Rodrigues. Falta para o Verdão, já cobrado ali. Matheus movimenta a bola pelo Icasa, entregando para ele. Carlos vira o jogo pela canhota agora. Quem recebe é o Ender, jogador que veio do Barbalha. Tocando bola mais atrás, o Verdão jogando com 3 zagueiros esta tarde, como já disse o Aloísio Vilar. Dedé domina a bola no campo de defesa, recua de longe para o goleirão Flaismar. Lembrando que é importantíssima a vitória do Icasa, caso ela aconteça na tarde de hoje. Quem tá no plantão do Timaço, também acompanhando tudo pra gente nesta tarde de sábado de futebol, de decisão de Libertadores, é o nosso João Filho. Boa tarde, JF. Um abraço, Marco, boa tarde pra você, boa tarde a quem sintoniza a Vale FM nesse momento. Esse jogo é válido pela 8ª rodada da Taça Fares Lopes, Guarani de Sobral e Icasa. A liderança por enquanto é do Pacajus com 11 pontos, Icasa com 9, Maracanã com 9. O Verdão é o segundo, Maracanã é o terceiro colocado na tabela de classificação. Por isso que é importante a vitória do Icasa, se ela acontecer, porque recolocaria o Icasa na primeira colocação. Claro que tem o jogo da segunda-feira do Pacajus contra o time do Maranguape, mas contra o time do Maracanã, mas vencer hoje aqui é fundamental para o Icasa no estádio do Junco. Levantamento feito pelo Guarani de Sobral, passe é feito, tentou a jogada, vem buscando Albert pela direita, tenta achar espaço para o cruzamento, entrega a bola na tentativa do Brian, a bola acaba saindo, então o árbitro marca apenas tiro de meta para o Icasa. Comecinho de jogo no estádio do Junco, 0-0 para você ligado no Timaço da Vale FM. E eu lembro que nós estamos também
também ao vivo no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria do Val, para você pedir aquela pizza deliciosa nesse sabadão. Você liga para 988429514. Eu falei, Pizzaria e Hamburgueria o Val. Lateral para o time do Guarani, aqui pela canhota para a cobrança. Jogador que é Matheus Maranguape, camisa de número meia dúzia. Movimenta a jogada, lança a bola da grande área, tentando ali. O Sandro Papel cortou bem a defesa e Casiana bota a bola tocada pela linha lateral em favor novamente do time do Guarani. Mais uma vez Matheus na jogada, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada com Leandro mais atrás, começa tudo de novo aqui no campo de defesa. O time do Guarani de Sobral, inclusive com o goleirão Célio. Lembrando que Guarani de Sobral e Casa já se enfrentaram na Taça Fares Lopes, foi no dia 9 de outubro, com vitória do Verdão pelo placar de 2-0 lá na Arena Romeirão. Aqui vem tentando o Hércules, bola de cabeça tocada ali pelo jogador Diogo do Icasa, bola sobra pela ponta direita, boa jogada, desce o Icasa com Davi, ele avança aqui pela ponta direita, via marcação do Matheus, domina a bola, puxa para a perna esquerda, faz o cruzamento, tirou a defesa, bola tocada pela linha lateral agora em favor do Icasa, vai ali o João Carlos, camisa de número 2 para a cobrança. Não tem muita pressa o lateral do Icasa. 0-0 é o placar do jogo, comecinho de partida, bola tocada para Diogo, vem a marcação da zaga, através do camisa de número 8, Leandro Sobral, mais uma vez lateral pro Verdão do Cariri. Atenção, torcedor ligado no Timaço da Vale, confira a hora. 3h07, num oferecimento de Novo Rio Veículos. O Icasa vem para o ataque, bola tocada mais atrás agora com ele. Carlos tentou o drible, consegue, bate de longe, o chute saiu ali, fraquinho, goleirão Célio tranquilo para fazer a defesa. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo do estádio do Junco em Sobral. Primeiro tempo de partida, já temos 6 minutos do primeiro tempo, 6 da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, 0 para o Guarani Sobralense, 0 para o Icasa. Bom, daqui a pouco, 5 da tarde, tem a final da Libertadores, Flamengo e Atlético do Paraná. Um abraço pro Jonas e o seu parceiro Nelson, que tá fazendo aniversário hoje. Felicidades, tudo de bom. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Mandar aqui um grande abraço também pro Alcerlan, tá ligado aqui na transmissão do nosso Timaço da Vale FM, obrigado pela companhia. Mandar aqui também, né, a nossa saudação a todos os torcedores do Flamengo e do Atlético do Paraná. O jogo do Verdão é o esquenta para essa grande decisão da Libertadores da América. Você que está se preparando para a final da Liberta com rádio ligado na Vale FM, obrigado pela companhia. Alô, galera do Verdão, vamos juntos. Aqui 7 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Bola pelo meio, vem tocado outra vez, recebe a jogada o time do Icasa. Bola tocou ali no árbitro da partida. Ele paralisa para marcar bola em favor do time do Icasa. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Terrenos, chácaras, tudo isso é com o corretor Daniel Victor. Ligue para 996 15 18 64. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Desce o time do Guarani, levantamento feito pela canhota. Matheus dominou, grande jogada, faz o cruzamento, bateu na zaga do Verdão, se estica todo ali o Penalva, mas a bola acaba saindo lateral em favor do time do Guarani, lá pelo setor canhoto, pertinho da bandeirinha de escanteio. Vai para a cobrança então próprio Matheus, camisa de número meia dúzia. Taça Fares Lopes, você acompanha aqui no Timaço da Vale. O Icasa é o atual campeão, tenta o tricampeonato da competição. Verdão já levantou a taça 2 vezes. Bola tocada pela ponta esquerda, agora Matheus domina a bola pelo Guarani. Vem a bola lançada pelo meio, agora recupera a jogada o time do Icasa. Tentou, lançou ali, Diogo recebe bem pelo Verdão. Levantamento para Davi, adiantou demais ali no toque. A bola acaba saindo lateral agora
pro time do Guarani de Sobral. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, com o apoio do governo do estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular é na Fox. Lembrando que amanhã, dia de eleições para presidente da República e em alguns estados também para o segundo turno para o cargo de governador. Você vai acompanhar todas as informações das eleições, os resultados finais, né? Todo o processo de votação aqui na Vale FM com uma programação especial amanhã a partir das 8 horas, trazendo muitas informações das eleições no Ceará e em todo o Brasil. Se liga na Vale FM. A bola tocada pelo time do Guarani, tentou a jogada, puxa a bola pelo meio, é o Leandro Sobral, recebeu agora, camisa de número 8, tentou a jogada via marcação da zaga do time do Icasa. Bola tocada pela ponta direita agora, quem recebe é Giovani. Ele tenta achar espaço para o cruzamento, faz o toque com Patuta, devolve a bola mais atrás agora, novamente Patuta, quem recebe, camisa 10, deixou passar, bom lance, Giovani domina, tenta o cruzamento, bola da grande área, vem tirando ali a zaga do Icasa de qualquer maneira, a bola vai sobrando com o Anissete, é o homem dos gols decisivos no Verdão do Cariri, hein, Aloysio? É verdade, já decidiu por 2 oportunidades, o William Anissete está aí em campo mais uma vez, esperamos que hoje não seja diferente, viu, Marco? É isso, lembrando mais uma vez, estamos no YouTube, no nosso canal da Rádio Vale, para você se inscrever, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você acompanha o áudio do jogo do Icasa em Sobral contra o Guarani. Oferecimento da Pizzaria do Val. Peça sua pizza, 988-42-9514. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. 3 da tarde, 11 minutos, olha o Verdão no ataque, boa chegada, a bola passa perigosamente ali no chute no camisa 7 do Verdão, tentava o Davi, a bola chega ali tocada, tirando de qualquer maneira ali a zaga do time do Guarani de Sobral, volta o Verdão, novo levantamento, placar de 0-0, confira agora, pra você ligado no Timaço da Vale FM, Ares Motos traz o tempo de jogo no estádio do Junco em Sobral. Tudo isso na marca de 11 minutos do primeiro tempo, 11 minutos da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, eu confirmo pra você, 0 pro Guarani de Sobral, 0 também para o Icasa. Série A do Brasileirão. Hoje à noite teremos um jogo atrasado, Goiás e Corinthians. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Lembrando que o torcedor do Icasa pode participar da nossa transmissão, mandando sua mensagem de áudio. Você coloca seu nome, de onde você está falando, o que é que você está achando do jogo, a expectativa para mais uma partida do Icasa na Taça Fares Lopes. Tudo isso você manda para o nosso WhatsApp 988199999, o WhatsApp aqui da Rádio Vale FM. 12 minutos do primeiro tempo em Sobral, já a participação do Demontier Tenório, boa jogada do Dedé no drible, depois acabou tocando errado, é lateral então para o Guarani, aqui no círculo, aliás na linha divisória do gramado, já cobrado o arremesso, vem a bola pelo meio, ele Carlos toca a bola pelo Verdão, vai servindo o ataque ao viver de tentativa do Diogo Pereira, volta outra vez a bola pelo meio, Leandro Cearense recebeu falta, chegou com a carga ali o jogador do time do Icasa, exatamente, o camisa de número 10, Matheus, o árbitro paralisa, marca falta, já cobrada pelo Guarani, Giovani recebe bola pela ponta direita, vem outra vez o cacique do Vale, como é conhecido o Guarani Sobralense, só que essa bola saiu lá do lado direito, do outro lado, lateral pro Icasa, no campo de defesa. Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Conosco também Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Guarani tenta, bola tocada na área, sai tranquilo ali o Flaismar, sem nenhuma dificuldade. Deixa eu ouvir então a opinião do Demontier Tenório. 13 minutos deste primeiro tempo, Demontier, já dá para ter alguma situação, alguma panorâmica da partida até agora, Demontier Tenório? Não, até porque, Marco, parece assim, muita especulação. Não só por parte do time do Icasa, mas o Guarani de Sobral também.
fica naquela de sentir o adversário e tentar, na base da especulação, encontrar o melhor caminho, e não é diferente com o time do Icasa, que já esteve uma vez, pelo menos, na cara do gol. O Diogo podia ter até se atirado naquela bola, porque ela passou frente a frente com ele e ele ficou apenas observando. Mas muita especulação até o momento por parte das duas equipes. Tá legal a opinião de Demontier Tenório, trazendo todos os detalhes, a opinião com credibilidade aqui na Vale FM. Mandar um abraço pro amigo Vanvan, torcedor do Verdão e do Mengão. Tá na expectativa da decisão da Libertadores. Alô Vanvan, aquele abraço. Abração também aí pro nosso querido amigo Padim X-Tudo, juntamente com Mardônio, Naila, Joaquim, Vinícius e Tatiane. Grande abraço para todos vocês, obrigado pela companhia. Galera boa do Crato também acompanhando a transmissão da Vale FM. Aqui desce o Guarani, cruzamento na grande área, bola pelo alto, tirou de cabeça ali Dedé, complementa Marlon pelo Verdão. O zagueiro recém-contratado pelo Icasa já chegou com o campeonato em andamento. Bola para Anicete, ele toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada. Ele, Carlos, vem descendo, o Ender trabalha a bola pela ponta esquerda, vem puxando bola pelo meio, passa bem pelo primeiro, pelo segundo, falta em cima dele. O árbitro paralisa, marca falta. Tá marcada a falta boa para o Icasa, Lubísio. É, boa arrancada do Wender lá pelo lado esquerdo, carregou até onde deu, mas a marcação chegou firme, falta para a equipe do Icasa, lá pela ponta esquerda. Davi já vai se ajeitando para a bola, é o primeiro bom lance para a equipe do Icasa, Marco. Daqui a pouco tem ouvinte participando no 988-199999, mande sua mensagem. Escanteio não, é como se fosse, só que é um pouquinho mais pra cá. É falta boa pro time do Verdão. Davi pra cobrança. Tudo isso na marca de 15 minutos do primeiro tempo em Sobral, estádio do Junco. Boa sorte aí, capricha, Davi, capricha. Levantamento na grande área, cruzamento pra boca do gol, bola pelo alto, tirou a defesa do Guarani de Sobral. A bola sobra em favor do Icasa. Bola com ele, Carlos, lançamento na grande área, tranquilo, Célio pra fazer a defesa, hein, Aloysio? Lançamento seria para o Diogo Pereira, mas antes chegou o goleiro da equipe do Guarani de Sobral, Célio, para ficar com a bola. Segue o jogo 0-0, numa informação para Sofumê Service. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento também da Comercial ZM. Comercial ZM, autorizado nos produtos Steel para a região do Cariri. E Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Torcedor, participa já, porque vem o Guarani de Sobral. Bola tocada, Leandro chegou, explodiu em cima da zaga do Icasa, depois fez a falta em cima do Matheus. Bola favorece ao Verdão aqui no campo de defesa. E o torcedor participa, 988199999. Fala, torcedor! Boa tarde, Vale FM. Aqui é Rivaildo, eu falo da cidade do Crato, bairro Barro Branco. Estou aqui ligado na Vale FM e o jogo de hoje é 2-0 pro Icasa. Valeu, ótima transmissão. Valeu, Rivaildo do Crato. Alô, galera do Crato, aquele abraço, obrigado pela companhia. Você também de Barbalha, acompanhando a transmissão da Vale FM. Jogo parado para atendimento a um atleta do time do Verdão, Matheus, que recebeu a falta no lance anterior. Trabalhamos em nome de Dourado Joias, Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados na Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Eu falei da Dourado Joias. Alfa Vidros Vidraçaria, qualidade, preço e satisfação. Cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. Alfa Vidros Vidraçaria, bairro Lagoa Seca, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320. O jogo vai ser reiniciado, mas o jogador do Icasa, inclusive, teve que sair para receber atendimento médico, Aloysio. Isso mesmo, era o volante Matheus que estava ali recebendo atendimento, Marco. Ele saiu de campo,
daqui a pouco ele retorna, mas o jogo já foi reiniciado. Lembrando mais uma vez o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Vai lá, acompanhe a nossa transmissão, né? Você se inscreve, ativa as notificações, fica sempre por dentro aqui da parte esportiva e outras atrações também da programação da Vale FM. Oferecimento da Pizzaria do Val, 988429514. Aqui chegava o Guarani de Sobral, a batida sem direção do Sandro Papel, só tiro de meta pro Bicasa, Luísio. O Sandro Papel tentou arriscar ali de fora da área, Marco, mas não deu muito certo, a bola passou à esquerda do Flaismar. É só tiro de meta que favorece a equipe do Icasa, segue 0-0 numa informação para Alfa Vidros. Podemos dizer que o Sandro não fez um bom papel neste lance, Aloysio Vilar. Exatamente. Olha o Icasa tocando bola pelo setor canhoto com o Ender, domina ali, para na linha divisória do gramado, puxa a bola pelo meio é sempre mais difícil, a bola vai sobrando agora com o Anicete, volta para o Ender, ele avança pela ponta esquerda para tentar o cruzamento, muito forte o cruzamento aí, deu de graça a bola para o Guarani de Sobral, só tiro de meta, 0-0, é o placar do jogo, em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja da Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa, eu disse Motopeças Padre Cícero, e Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca tem história, beba com juízo, também para Ingazeiras Construções, alô meu amigo Marcelo da Ingazeiras Construções, um grande abraço, aqui desce o Guarani, cruzamento, bola pelo alto, tirou a zaga do Verdão parcialmente, a bola vai sobrando, toca a bola aqui na canhota com o Matheus Maranguape, domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio, tentava a chegada ali do Albert, melhor para o Icasa, recuperação de bola do Verdão, do Cariri com ele, Carlos distribui jogada, toca a bola pelo setor canhoto, campo de ataque, bola com o Anicete, só que o passe foi ali muito ruim do Ender, a bola saiu, o gramado não ajuda também lá do Junco, então é lateral do campo de defesa em favor da equipe do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 3 da tarde, 20 minutos, na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando que amanhã, grande cobertura jornalística das eleições 2022, aqui na Vale FM, durante toda a nossa programação de domingo. Aqui desce o Icasa, boa bola roubada, desce ali o Anicete, puxa a bola pelo meio, vai marcar, bateu, Célio faz a defesa, para evitar o gol do Guarani de Sobral. Uma roubada de bola do Anicete, construiu toda a jogada, bateu rasteiro, goleirão Célio se esticou todo para evitar o gol do Verdão, quase o primeiro do Bicasa, Luísio. Quase o primeiro do Verdão do Cariri, arrancada do William Anicete, puxou para a perna direita e bateu lá no canto esquerdo do goleiro Célio, que estava atento, colocou a bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Icasa, ficou um jogador ali do Guarani de Sobral caído, Marco, se não me engano é o Anderson Alagoano, já se levanta, era ele mesmo, escanteio vai ser cobrado pela equipe do Verdão. Escanteio pro Verdão do Cariri, eu informo também que Ares Motos traz agora o tempo de jogo no estádio do Junco. 21 minutos do primeiro tempo, na cobrança do escanteio, só tiro de meta para a equipe do Guarani de Sobral agora, confirmando então 21 minutos do primeiro tempo, estádio do Junco em Sobral, no placar do timaço da Vale FM, em nome de Unileão, formando grandes profissionais, 0 pro Guarani de Sobral, 0 pro Icasa. Bom, daqui a pouco também a bola vai rolar pela Série B, reta final do Campeonato Nacional da Segunda Divisão, Chapecoense contra o Náutico, a informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, 0-0 o placar do jogo, vem a bola tocada pelo time do Guarani de Sobral, bem, trabalhando bem, Matheus driblou o primeiro, o segundo, bate prensado, a bola sai, escanteio, jogadores do Guarani de Sobral pedindo um pênalti ali, viu, Aloysio Vilar? É, o Matheus Maranguape que fez toda a jogada, Marco, e acabou batendo pro gol, a zaga do Icasa reclama ali, não sei do que, não sei o que
que seria aí esse pênalti, né? Na verdade, o ataque da equipe do Guarani de Sobral. Enfim, o juiz deu só o escanteio que vai ser cobrado. Se tivesse o VAR, eu acho que ia dar uma observada aí na marcação, né? Os jogadores do Guarani reclamam um toque no braço de um dos jogadores do time de casa. Tá marcado o escanteio. Tudo isso na marca de 22 minutos do primeiro tempo. Estádio do Junco em Sobral. São as emoções da Taça Fares Lopes que você acompanha aqui no nosso timaço da Vale FM. Em nome de Guanabara, conforto indo e voltando. Bola pelo alto, cobrança de escanteio. Foi lá no terceiro andar. O Flaismar se esticou todo para fazer a defesa do Bísio. Após a cobrança de escanteio do Matheus Maranguape, o Anderson Alagoano, que foi campeão ano passado da Fares Lopes com o Icasa, tocou de cabeça. O Flaismar foi lá no alto para fazer a defesa. Segue 0-0 no placar do Junco. Numa informação para a Baleia Burger. Aqui, timaço da Vale FM 99. Chega o Icasa, batida ali do Diogo. A bola acaba saindo, só tiro de meta num contra-ataque rápido do Verdão do Cariri. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aqui estamos nós, com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. Quintal Cariri, dá tempo de você ir agora à tarde pro Quintal Cariri. Lá tem um telão para você assistir a decisão da Libertadores da América, inclusive com música ao vivo lá no Quintal Cariri. Quem vai estar cantando é o Isaac Pisadinha, lá no Quintal Cariri, para esta grande decisão. Telão, música ao vivo, sua cervejinha, caipirinha, tudo isso para você no Quintal Cariri, com entrada franca na Avenida Castelo Branco. O torcedor participa no 98819-9999. Boa tarde, João Filho, Marcos Valério e toda a equipe esportiva da Vale. Aqui é Marcelo Silva do Pio 12, torcedor do Verdão. Vamos trazer essa vitória, com certeza. Boa transmissão, Marcos. Abraço. Valeu, Marcelo, obrigado também pela participação aqui. Você pode mandar seu áudio 988199999. Aqui 0-0 placar do jogo. Vem outra vez a bola tocada pelo meio, trabalha a jogada o time do Guarani de Sobral, abriu jogada pela ponta esquerda com Matheus Maranguape, recebeu bom lateral esquerdo do Bugre Sobralense. Ele entrega a bola pelo meio com Patuta. Patuta distribui jogada, deixando com Leandro Sobral, virando o jogo, toca a bola do campo de ataque ainda, deixando a bola dominada com camisa 7 Hércules. De Hércules para Giovani. O Guarani de Sobral tenta achar o espaço no campo de ataque. Volta a bola pelo meio agora, buscando ali o Sandro. Saiu antes o goleirão, mas já estava marcada a condição de impedimento no camisa 9 do Guarani de Sobral, Alubísio. O passe em profundidade seria para o Sandro Papel, mas já estava em posição irregular. O Flaismar já tinha ido na bola. No instante, Marco, em que é dada aquela parada técnica, né, para a reidratação dos jogadores. Afinal, o jogo começou às 3 horas da tarde. É um calorão, sol causticante e em Sobral, meu amigo, não é fácil não. Portanto, jogo parado aos 25 minutos e 30 deste primeiro tempo no estádio do Junco em Sobral. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com o Luciano Carvalho pelo 981237956. Também conosco, Só Fumê Service. E aí, vai colocar revestimento fumê no seu carro? Procure a Só Fumê na rua José Marrocos. Aqui, jogo parado, Demontier Tenório. Tem alguém que está se destacando mais no jogo até agora, Demontier? O Icasa, pelo menos, toma mais a iniciativa do jogo, né? Me parece estar até muito mais na obrigação do resultado. Se bem que eu não entendo direito. Por exemplo, o Guarani de Sobral tem 6 pontos, Marco. Ele pode chegar a 12. Ele não teria condição ainda, e dependendo de outros resultados, não. Matematicamente não, porque tem vários jogos entre Icasa e Pacajus, né? Maranguape, Maracanã e Pacajus. Então, com esses resultados, essas equipes ultrapassariam os 12 pontos. Pois é. Agora, me surpreende, de certa forma, o Guarani de Sobral. Se ele vive essa condição da impossibilidade de chegar ao título, eu acho que é um time muito corajoso. E outra, lembre você que o placar aqui na Arena Romeirão foi 2-0
para o time do Icasa, mas não foi um jogo fácil, de forma alguma. O Icasa encontrou uma certa dificuldade para vencer o Guarani de Sobral, e somente no finalzinho da partida é que acabou chegando a marcação do segundo gol, e o gol que deu a mais absoluta tranquilidade. Mas aqui no Romeirão, o Guarani esboçou reações por várias vezes, esteve com perigo na cara do gol, enfim. E por essas circunstâncias me surpreende o Guarani de Sobral. Ele já, pelo menos, ciscando ali em pelo menos 2 boas oportunidades, chegando na cara do gol, se movimenta muito bem, mas eu acho que quem está na obrigação é o Icasa. Precisa buscar o resultado para retornar, nem que seja por um período de 48 horas, à liderança da Fares Lopes, Marco. Tá legal, Demontier Tenório, 28 minutos agora no estádio do Junco, jogo reiniciado. Mandar um abraço pra você que tá acompanhando a gente também no nosso canal no YouTube. O Gildo Alcântara tá lá em Farias Brito, acompanhando a transmissão da Vale FM. Também o Albertino, que diz que nós somos o pé quente. Coisa boa, toda a equipe é pé quente, viu, Albertino? Grande abraço pra você. Antônio da Silva, dizendo aqui, Marco Valério narra um gol do Icasa. Ô Antônio, tô torcendo pra isso. Gildo Alcântara também acompanhando a gente. E a Ilté Alencar, a Alexandra Flor, Mauro Silva, pessoal que tá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria do Val. Peça sua pizza. 988429514. Falta pro Guarani, a batida de longe, desviou e saiu, escanteio. Lá do outro lado, do lado direito, escanteio pro Bugre Sobralense, hein, Aloysio? Cobrança de falta do zagueirão Yuri, mandou direto pro gol, mas teve um pezinho ali do jogador do Icasa, escanteio pra equipe do Guarani de Sobral. Vai o Giovani pra cobrança, Marco. Uma informação em nome de Farmácia Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender também. Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Levantamento na grande área, cruzamento, bola pelo alto, tentou ali Yuri de cabeça, cortou antes a zaga do Verdão, tirando o João Carlos, deixa a bola com o Davi, ele ganha bem pelo Icasa, disputa a jogada, chega rasgando ali, cortando Albert, volante do Guarani de Sobral. Vamos ao torcedor que participa no 988199999. Boa tarde, Marcos Valério. Aqui é Bosco, São Paulo. Estou torcendo pelo Icasa. Vai ganhar hoje do Guarani de Sobral. Tudo de bom para você, Marcão. Valeu, Bosco, diretamente de São Paulo, acompanhando a gente também pelo radios.net. São várias plataformas para você acompanhar a transmissão, ouvindo o áudio do jogo do Icasa aqui pela Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora aqui na 99,9. 3h31 no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. 31 minutos, primeiro tempo de partida, 31 da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, eu confirmo pra você: 0 pro Guarani de Sobral, 0 para o Icasa. 5 da tarde, vale o título em Guayaquil do Equador, Flamengo e Atlético do Paraná. O título da Libertadores da América. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Alô, meu amigo Rubens, que trabalha lá no Cariri Garden Shopping. Um grande abraço também. E o nosso querido Rubens Santos, o Rubaço, amigo do coração, acompanhando sempre o nosso trabalho. Aqui escanteio já cobrado pelo time do Guarani. Bola pelo alto, toque de cabeça, foi pra fora. É que errou o cabeceio ali o jogador sobralense, mas foi um lance de perigo contra o Icasa agora, Luizio. Mais uma cobrança de escanteio do Matheus Maranguape, e era o Albert que subia por ali, mandava a bola pra fora. Marco testou, mas a bola subiu demais. É só tiro de meta que favorece a equipe do Icasa. Segue 0-0. Uma informação para Farmácias Fernandes. Em nome de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou no bairro Mauro Sampaio, aliás, no bairro Lagoa Seca, Rua Doutor Mauro Sampaio.
Novo Rio Veículos. Seu carro 0 km e também seminovo na Novo Rio Veículos. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Também tem a maravilhosa massa para pastel Tasquinha. Aqui, Timaço da Vale FM no Junco, em Sobral. 32 minutos e 30 cravados, primeiro tempo de partida. Taça Fares Lopes, é importantíssimo que o Icasa busque a vitória hoje à tarde. Bola tocada pelo Verdão do Cariri, tentou ali Matheus pelo meio, Diogo perdeu a posse de bola. Recuperação do time do Guarani de Sobral, vem a bola tocada no setor canhoto, recebeu então Matheus Maranguape, camisa de número meia dúzia, movimenta, ele toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada, Patuta lançou na frente, vai brigando, fez falta ali agora o jogador do Guarani de Sobral, hein, Aloísio? Falta ali do zagueiro da equipe do Icasa, o André Penalva, já vai levantando, Marcos, segue o jogo 0-0, informação para Dourados Joias. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, programação especial aqui na Rádio Vale FM, cobertura das eleições 2022. Você vai estar nessa, né, Aloísio? Estaremos juntos, mano. É isso aí, estaremos juntos também nesta cobertura das eleições, durante toda a programação, flashes ao vivo, informações, programas especiais. Nós estaremos também, eu, o JF, o Delton Sá, Demontier Tenório, Milene Moraes, também a Luísio Vilar, Adalberto Amorim, Júnior Bial, Lorival Leite, toda a nossa grande equipe trazendo informações, além do Super Kilmer de Campos, com notícias também da capital do estado do Ceará. Eleições na Vale FM, fique bem informado amanhã na nossa cobertura. Aqui o time do Guarani de Sobral vem tentando, bola tocada pela ponta esquerda pra Patuta, dominou, cruzou na grande área, levantou pra boca do gol, bate na zaga e sai. Tocou no Wender, e aí pela linha de fundo o árbitro determina escanteio pro Guarani. Aloísio. Ataque pela esquerda da equipe do Guarani de Sobral, era o Patuta quem chegava para fazer o cruzamento, a bola bateu no Wender, lateral da equipe do Icasa, escanteio lá pelo lado direito de ataque da equipe do Guarani, vai Giovani para cobrança. Informação para a Churrascaria Mão de Vaca, funcionando amanhã, dia da eleição. Já cobrado o escanteio, bora levantar da grande área, tentou tirar de qualquer maneira ali o Penalva, vai sobrando, bate, Flaismar faz grande defesa, sobrou, bateu na zaga, a bola vai para escanteio, no tirambaço ali do jogador Yuri, o goleiro do Icasa fez uma defesaça agora, hein, Aloísio? É, o Yuri estava esperto, chutou pro gol, e o Flaismar, mais esperto ainda, fez a defesa, e no rebote, Marco, teve desvio, a novo escanteio. Levantamento feito para a boca do gol, desce outra vez o Guarani de Sobral, cortou ali o lateral João Carlos, lateral pro time do Guarani, aqui na canhota, vai para a cobrança então, jogador camisa de número meia dúzia, Matheus, o Guarani tenta colocar a pressão no jogo, levantamento feito na boca do gol, corta bem a zaga do time do Icasa, vem tirando o Matheus, o Icasa tenta desafogar, tirar a bola do campo de defesa, não tem domínio, camisa número 9, Diogo, então é lateral pro Guarani de Sobral, tudo isso na marca de 36 minutos cravados, etapa primeira de jogo, estádio do Junco, na cidade de Sobral, 36 minutos no primeiro tempo, placar de 0 pro Guarani, 0 pro Icasa. Informação Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km ou seminovo com as melhores vantagens na Novo Rio. Também para Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. Levantamento, agora ali tentou Sandro, bola pelo alto, foi para fora. Goleiro Flaismar reclama ali da sua defesa, mas ele também saiu numa marcha lenta que eu vou te contar, viu, Aloísio? Ele reclama, mas não tem muito o que reclamar. O chute foi dado pelo Yuri, o Flaismar ficou esperando a bola chegar nele, Marco. O Sandro Papel, mais esperto, quis dar um toquinho por cima. Felizmente a bola foi pra fora. É só tiro de meta que favorece a equipe do Icasa, 0-0 no placar. Uma informação para a Churrascaria Mão de Vaca. Eu acho que ele reclama nesse tipo de lance porque jogar com 3 zagueiros e uma bola levantada ali, uma levantadinha, né? Bola por suspensão na entrada da grande área, uma cavadinha, realmente dá pra reclamar. Cadê os zagueiros do Verdão? E são 3 em campo, hein? Erro de posicionamento. Aqui Vale FM 99,9. Em nome de Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Hotel Amuarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Conosco também.
Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão, lá na Ingazeiras Construções, do meu amigo Marcelo. Um grande abraço. Aqui o time de casa vem tentando, jogando, tentando, ali o Dedé, ele driblou, mas a bola escapuliu, saiu lateral no campo de defesa. O Demontier Tenório, já o Demontier traz a sua opinião pra gente, mas a impressão que passa é que o Guarani de Sobral tá dominando o jogo, né, Aloysio? Pois é, até parece que o Guarani de Sobral ainda briga por alguma coisa nessa Fares Lopes, né, Marco? O que não acontece, a equipe só tem 6 pontos, não teria mais como chegar em uma pontuação aí maior, né, pra ficar em primeiro e ser campeão. Mas parece que mesmo com a saída do Lamar, mesmo com todos aqueles problemas nos bastidores, a equipe conseguiu se reestruturar e domina o Icasa, a verdade é essa, chega com muito mais perigo nesse momento da partida. É isso, concordo com você, Aloysio. O Guarani melhora em campo até agora na cidade de Sobral. Já o torcedor do 988-199999 cortou ali a zaga do time de casa, tentou o jogador que é o Eli Carlos, perde a posse de bola para Albert. Hércules faz o passe, entrega a bola pela ponta direita, deixa a bola dominada, cruzamento, bola na entrada da área para Patuta, dominou, girou, vem a marcação da zaga do Icasa. Eli Carlos corta bem pelo Verdão do Cariri. Olha o contra-golpe do Verdão agora, levantamento da canhota, deixou ali as bolas trabalhadas com o Mender pelo time casiano, bateu de longe, Célio, tranquilo para fazer a defesa do Bizio. O Davi ficava ali reclamando porque ele estava livre de frente pro gol, ele preferiu bater o Ender, a defesa foi feita, segue o jogo 0-0, informação para Madeireira Beira-Rio. E o torcedor participa, ilustrando a transmissão da Vale FM, mande sua mensagem também no 988-199999, fala torcedor. Boa tarde, Marcos Valério, aqui é Aparecido, aqui do bairro Santo Antônio. Vai ser 2-1 para o Icasa, viu? Vai demorar muito não, já você vai narrar um gol aí. Só o que eu tô te falando. Valeu, boa narração. Valeu, obrigado pela participação. Olha o time do Icasa chegando. Anicete dominou, vai marcar, bateu, tá lá dentro! Gol! E é do Icasa! Contra-ataque fulminante do Verdão, bola pro Anicete, o homem é decisivo, o atacante do Verdão tá iluminado nesta fase da Fares Lopes, recebeu na entrada da grande área, ganhou do zagueiro, driblou, bateu, deslocou o goleiro, bola tá lá dentro e é gol do Icasa, o William Anicete, 39 minutos do primeiro tempo no estádio do Junco em Sobral, camisa 11 do Verdão, bota ela lá dentro, agora no placar do Timaço mudou na cidade de Sobral, é gol do Verdão, gol de William Anicete, 39 do primeiro tempo, 1 para o Icasa, 0 para o Guarani, o goleirão Célio do Guarani de Sobral vai buscar essa lá dentro, o Verdão tá na frente, Aloysio. E a gente comentava no início da partida que o Anicete havia decidido as duas últimas e agora vai decidido pelo menos por enquanto. Contra-ataque fulminante da equipe do Icasa, a bola sobrou pro Anicete entre dois marcadores, puxou pra perna esquerda e bateu no canto esquerdo do goleiro Célio pra marcar o primeiro do Icasa, o primeiro do Verdão, agora Icasão, o Guarani de Sobral 0. Tá certo, meu querido Aloysio Vilar, agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM, que bom, o Verdão tá na frente, JF. 8º gol que marca o Icasa na Copa Fares Lopes, esse é o 6º que toma o Guarani de Sobral na competição e é mais um dele, Anicete, com a camisa do Verdão. O Demontier Tenório, centroavante do Verdão, que às vezes joga com a 9, às vezes joga com a 11, o homem tá iluminado, ainda bem, hein, Demontier? Mas é interessante esse jogador, Marco, porque na maioria dos jogos ele fica um tanto quanto apagado. Apareceu em algumas oportunidades negativamente, assim, do ponto de vista em que ele prendia muita bola, em que ele exagerava e acabava atrapalhando o time e desperdiçando ali uma oportunidade de uma evolução mais efetiva.
Agora, você tem que reconhecer que ele termina sendo, vamos dizer, um divisor de águas. Ele é matador. Ele pouco aparece no jogo, mas de relance ele bota a bola para dentro e acaba se consagrando. Ele decidiu 2 jogos importantíssimos em favor do time do Icasa, e no momento em que você até falava que o Guarani de Sobral era um pouco melhor dentro de campo, ele vai lá e, de qualquer maneira, termina por amortizar essas ações mais ofensivas do time do Guarani, porque termina se constituindo numa ducha fria e que, para o time do Icasa, num relaxamento. Aliás, bastou o torcedor do Icasa aí na sua participação dizer: você não demora, Marco Valério, vai narrar o jogo, o gol do Icasa. E você narrou. Olha só que coisa boa, Demontier Tenório. 43 minutos do primeiro tempo agora. Verdão tá na frente no estádio do Junco, em Sobral. É só alegria. Coração é só felicidade. 43 minutos do primeiro tempo, Icasa 1-0 pro Guarani de Sobral. No estádio do Junco. Você fica ligado no Timaço da Vale, no Junco, em Sobral. No oferecimento de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Também para você que está acompanhando no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria do Val. Peça sua pizza 988-42-9514. Conosco também em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, 99615-1864. Jogo parado. Tem atleta do Verdão recebendo atendimento médico. Alubísio. Me parece ali o Ender, viu, Marco? Vai saindo na maca, o atleta da equipe do Icasa tava ali com a cabeça baixa, com as mãos no chão. Acho que ele devia estar provocando, né? Pelo menos foi essa a impressão que ficou aqui pra gente. Já saiu o atleta na maca, vai receber atendimento ali fora do gramado. Aqui, Timaço da Vale FM com você, torcedor ligado na 99,9. Vamos a mais um torcedor. Vamos colocar o último torcedor neste primeiro tempo, através do 988199999. Fala, torcedor. Parceiro Marco, estamos aqui sintonizados na Vale FM, no Timaço da Vale. Estamos aqui tranquilo. Estou mais Everaldo Júnior e mais meu parceiro Nelson está aniversariando hoje. E vai ser 1-0 em casa. Uau, uau. Valeu, irmão! Tá aí, tá 1-0 pro Verdão, sim! O Icasa vai ganhando o jogo. Tempo regulamentar esgotado, 45 minutos mais do 3. Primeiro tempo. Vamos até 48, Aloysio. É isso, mais 3 minutos de acréscimo, disse o árbitro da partida. Marco, deixa eu aproveitar aqui pra mandar um abraço pra Sara Ravena. Disse que tá com a mãe dela com o rádio ligado. E a mãe é torcedora do Guarani, a Dilma. E a Sara é torcedora do Icasa, Aloysio? É, rapaz, quem diria, né? Pois é, quem diria? Quem diria, hein, Sara? Obrigado pela companhia aqui da Vale FM. 1-0 vence o Verdão do Cariri. Bola pela direita, Giovani trabalha a bola pelo Guarani de Sobral, entregando bola pela ponta direita, cruzamento, tocou ali na zaga do Verdão, escanteio, mais um pro Guarani do outro lado, Aloysio. Na tentativa do Giovani lá pelo lado direito, a bola bateu na marcação da equipe do Icasa, é novo escanteio pro Guarani, ele mesmo para a cobrança, Giovani. Uma informação para Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, também Churrascaria Mão de Vaca, bola pelo alto, desvio de cabeça, a bola acaba saindo, já marcada a irregularidade também do ataque do time do Guarani de Sobral. Sinalzão do Timaço marcando. 46 minutos no estádio do Junco, o primeiro tempo de partida, o Icasa vence pela Taça Fares Lopes pelo placar de 1-0, gol de William Alicete aos 39 deste primeiro tempo. O Icasa vai voltando à liderança da competição. Tudo bem que tem o jogo do Pacajus na próxima segunda-feira, mas depois teremos o confronto entre Pacajus e Icasa lá na Arena Romeirão. Independentemente do resultado de segunda, se o Icasa ganhar aqui e depois ganhar do Pacajus,
o Icasa continua na liderança e celere para conquistar o título, Aloysio. Com certeza, Marco. O confronto direto vai dizer muita coisa sobre quem vai ser o campeão dessa Fares Lopes. Jogo esse que acontece no próximo fim de semana em Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão. Icasa e Pacajus, eu diria que são realmente as equipes que estão brigando pelo título. Afinal, tem ainda 3 jogos pela frente, né? Com esse de hoje, o Icasa tem mais 2, a exemplo da equipe do Pacajus, enquanto o Maracanã só tem mais 2 jogos pela frente. Então diria que o título vai ser mesmo definido entre essas duas equipes. Olha só, o Jucimar Leite tá dizendo aqui, viu, meu querido Aloysio, que a Sara Ravena é filha do Madison. É mesmo, rapaz? Eu vou fazer igual a história dela torcer em casa. Eu nem sabia também. Eu nem sabia. Abraço pra ele também, grande Madison Wagner. Grande Madison Wagner. Também o Dr. John, ele disse que tá acompanhando a Vale pelo app do celular e disse que vai ser 2-0 pro Verde. Tá certo. E lembrar que amanhã, às 8 horas, tem fim de semana da Vale com Jucimar Leite e Lorival Leite. Ô dupla! Ô dupla, aqui termina a primeira etapa, em clima de alto astral pro torcedor do Icasa em toda a região do Cariri, também fora dela, ouvindo a Vale FM. 1 pro Icasa, gol de William Nanissete, 0 pro Guarani de Sobral. Verdão bonito na frente, Aloysio. Bonito de se ver, Marco. Infelizmente o Guarani criou grandes chances, a gente até esperava que o Guarani viesse com uma outra postura, mas mesmo sem ter chances de título, você pode ver que ele é bem agressivo, a equipe vai pra frente, ataca, conseguiu boas oportunidades, porém, o Icasa é quem tá na frente, conseguiu aí finalizar com o William Nanissete, e como esse rapaz tá abençoado, né? Como ele faz gol, né, rapaz? Né? Valeu, Aloysio, daqui a pouquinho você volta com mais informações no nosso intervalo, já também os comentários de Demontier Tenório. Eu volto pro segundo tempo, vou tomar uma aguinha com tranquilidade agora. Verdão tá bonito, ganhando na Taça Fares Lopes, voltando à liderança da competição. Está chegando agora o intervalo show do Timaço. Fala, JF! É isso, terminou o primeiro tempo do estádio do Junco, lá em Sobral. Por enquanto, o Icasa vence pelo placar de 1-0 e vai voltando à liderança. 12 pontos, vai conquistando o Icasa, mais 3 pontos com essa vitória. Começou o jogo com 9 pontos. Com esse gol do Nanissete, vai chegando a 12 pontos e, consequentemente, voltando à liderança da Taça Fares Lopes desse ano de 2022. Agora, faltando 10 minutos para as 16 horas em Juazeiro. Paradinha rápida, a gente volta já. Pense nisso. A sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior alivia, a inferior culpa, a superior perdoa, a inferior condena. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. O duo de maior sucesso no Brasil vai aterrissar no Cariri. Deixa eu me apresentar. Em novembro, a Vale FM traz Ana Vitória. Porque eu te amo. Um grande espetáculo da nova turnê Cor. É com você. Ana Vitória, sábado 26 de novembro, no Praia Parque. A gente se encontra na... Vendas iniciadas. Para informações 981112999. Ai, amor. Ana Vitória. Apoio Farmácias Fernandes. Presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Fala galera, aqui é o Henrique Vidal. Tô aqui para convidar você a se ligar no programa Let's Dance. Todo sábado, 7 da noite, aqui na Vale. Let's Dance. Let's Dance comigo, Henrique Vidal e J. Rodrigues. Oferecimento Terbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Frutas, legumes, há mais de 25 anos, vendendo saúde. Na Ceasa Barbalha. Central Car Service, seu carro limpo e higienizado. Na Rua Pio 10º 510, Salesianos, em Juazeiro do Norte. Central Car Service, seu carro novo de novo. Barril 0 Grau, acabou sua cerveja gelada? Não se preocupe, Barril 0 Grau entrega na sua casa. Ligue 988854779. Não cobramos taxa de entrega. Let's Dance.
Nesse domingo, das 7 às 8 da manhã, aqui na Vale FM, tem um programa Cuide-se Bem. Um programa com foco total na sua saúde. Cuide-se Bem, com a doutora Cássia Saldanha. Nesse domingo, das 7 às 8 da manhã. Patrocínio: Farmácia com Manipulação Ethical. A maior rede de farmácia com manipulação do Ceará. Rua Padre Cícero 652, no centro, em frente à antiga Telemar. Med Saúde, sua loja de material hospitalar. Rua Valdomiro Massal do Carmo, 336, bairro Triângulo. Telefone 988060913. Doutora Clarice Araújo, dermatologista, e Dr. Carlos Zênio, cardiologista. A medicina a favor da sua saúde e bem-estar. Atendimento no Office Cariri, sala 211. Laboratório Doutora Cássia Saldanha. Exames laboratoriais e prevenção ginecológica. Rua Edson Queiroz, 56A, Triângulo, em Juazeiro do Norte. Pense num show de humor que vai fazer você rir até dar um nó na barriga. Pois é, pessoal, dia 5 de novembro, ele tá vindo aí. Zé Lezinho. Tamo junto, meu irmão. Um dos maiores humoristas do Brasil, com o seu novo show, Zé Lezinho, na Copa e na Cozinha. O goleiro, Dedé disse, aqui tá bom, ele disse, tá, se vire, ele disse, só aqui pra tu. O goleiro disse, o que foi? Ele disse, só tu quer ver o gol. É 5 de novembro, pessoal, lá no Clube dos Comerciários. E aguardo lá, é festão. Compre já seu ingresso individual ou mesa para 2 ou 4 pessoas. Informações pelo 98111-2999. Mas não diga a ninguém não, Spy. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job Roupas Profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Segundo turno das eleições 2022 é com a Vale FM. Baixe o aplicativo da maior rede de supermercados do interior e participe do Clube Diniz. Um mundo de vantagens na palma da mão. Diniz Supermercados é super econômico. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários. Há 10 anos liderando o mercado. Fone 3572-2373. Clean Imagem, pioneirismo e excelência no diagnóstico por imagem há quase 45 anos. Confira nossos preços promocionais nas nossas redes sociais. WhatsApp 88988420489. Grupo 3R Petróleo, o melhor combustível com o menor preço. São 5 postos em Juazeiro do Norte. Casa do Eletricista, tudo em elétrica, hidráulica e iluminação com a entrega grátis no Crajubar. Fênix Estamparia e brindes personalizados. Rua Todos os Santos, 104. WhatsApp 988190846. Instagram @Fênix_brindes. Nana Gás, atendimento em Juazeiro do Norte e Crato. Chama no zap 988772559. Cobás Alimentos, distribuidora de morangos para o Ceará. Televendas WhatsApp 996513415. Nardelio Auto Center, potência em peças, vidros e serviços automotivos. Avenida Castelo Branco 1897, fone 3571-4500. Matrizaria Ótimo, qualidade e tecnologia. Telefone 98833-1344. Grupo Eloane Galvanoplastia, brutos e foliados. A maior variedade de peças brutas e banhos com os melhores preços. Ligue 98130-5160. Vereda, sua Yamaha está aqui. Conheça FZ15 150 cilindradas. Fale com a gente no WhatsApp 3102-3450. Compre mais supermercados nos bairros Pirajá e Salesianos. Compre mais pelo iFood e site Mercado. Sevema, sua concessionária Fiat, Peugeot e Citroën. A Grife do Bolo, sabor e alegria todo dia desde 1996. Siga nosso Instagram, @Grife do Bolo Oficial. Ótica Segunda Visão, em Juazeiro e Crato. Para cada estilo, uma armação. E para toda a família, Ótica Segunda Visão. Instagram, @Ótica Segunda Visão. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. No dia da eleição, abriremos das 11 às 15h30 e também atendendo pelo delivery 98865-7741. Segundo turno das eleições 2022 é com a Vale FM, a melhor e mais completa cobertura. A Rede Top Oficina Automotiva, com 20 unidades espalhadas pelo Nordeste e São Paulo, está chegando a Juazeiro do Norte. A nova unidade Top inaugura no dia 31 de outubro, segunda-feira, e o pedágio da Vale vai estar lá a partir das 10 da manhã, na Avenida Padre Cícero, 2470, Cajuína, São Geraldo. Rede Top Oficina, o novo espaço para manutenção e revisão do seu carro, agora em Juazeiro do Norte. Vai começar a festa da minha nação. O sol vem tá no copo, na cabeça e coração. Nação de Russolveiro, somos por amor. Já formou o bonde com a Russolve, eu também vou. Vai, vem, vem. Eu tô com a Russolve e não abro nem pra um trem. Vem, vem minha nação a mais de 1000. Tamo com a Russolve, é preferida do Brasil. Vem, vem minha nação a mais de 1000. Tamo com a Russolve, é preferida do Brasil. Russolve, a preferida do Brasil. Vale FM.
Em Juazeiro são 3 da tarde, 57 minutos da terra do Padre Cícero. Intervalo de partida no estádio do Junco, na cidade de Sobral. Por enquanto, o Icasa vai vencendo o time sobralense pelo placar de 1-0. Gol anotado pelo atacante Anissete. Esse resultado recoloca o Icasa na primeira posição, vai chegando a 12 pontos. Tem um compromisso do Pacajus com o Maracanã na segunda-feira. O jogo será somente na segunda, às 19 horas, do estádio João Ronaldo, lá na cidade de Pacajus. Bom, são 16, aliás não, são 3 da tarde, 58 minutos. 2 minutos que nos separam das 16 horas na terra do Padre Cícero. Hora de opinião. É justo esse placar, por enquanto, em favor do time do Icasa, meu querido Demontier. Grande abraço pra você. Outro João Filho. Na verdade, foi um jogo equilibrado. Para que a gente possa ser bem sincero, né? Na sua narração, o querido colega Marco Valério até chamou a atenção para algumas botadas do time do Guarani de Sobral, algumas investidas, e eu acrescentei nessa observação do Marco Valério que seria algo até surpreendente pelas circunstâncias em que o Guarani de Sobral não teria mais matematicamente a condição de ser o campeão da Copa Fares Lopes e, consequentemente, a biscoitar uma vaga para a Copa do Brasil. E o Icasa, ele foi um pouco metódico, né? É como se, naquela perspectiva de ir nas boas, dentro daquilo que estivesse mais legitimamente ao seu alcance, né? Não adianta que a gente se largar em demasia, é bem melhor ficar esperando o adversário, talvez o encaixe de um contra-ataque. Não tem hoje o Tarcísio, que na verdade tem se constituído um jogador importante nesse aspecto de ser um impulsionador da equipe para sua peça ofensiva, para buscar algo melhor lá na frente. Ele dá velocidade, ele tem demonstrado habilidade diante, por exemplo, de um Diogo que eu considero esse cara um tanto quanto lento. É como se, em muitas oportunidades, ele fica assistindo a partida e se a bola não chegar rigorosamente no seu pé, é como se ele não fizesse nenhum esforço em estirar a perna para buscar, né? É uma coisa assim meio estranha. Ele pode até reunir toda a qualidade do mundo, mas ele passa a ideia de que é um cara um tanto quanto acomodado dentro de campo. Tanto que, numa das primeiras oportunidades do time do Icasa, numa jogada rápida pelo lado direito do time alviverde, o Davi, ele na verdade não bateu em gol. Ele faz um cruzamento ali rasante, vai que bate no zagueiro, e o Diogo estava no meio livre de marcação, mas ele não pode ficar observando, achar que o companheiro vai tentar bater em gol, não. Ele tem que ter a presença mais diante, mais próxima do goleiro, e foi o que o Davi fez. Ele lançou a bola na área, passando entre a zaga e o goleiro. Se o Diogo está mais atento, ele chegaria. Se atirando na bola mesmo, ele colocaria, com certeza, para dentro do gol. Mas não foram lá muitas oportunidades. O time do Guarani de Sobral, claramente, tem um problema. Ele carrega um problema consigo, que é o da recomposição. Inclusive, momentos antes da marcação do gol do Icasa, aos 39 minutos, era o Guarani que estava na frente. Era o Guarani que estava procurando o caminho do gol. Era exatamente ele que se insinuava. Mas o problema é que ele chega na frente e naquela troca de passes em demasia, e no momento em que ocorre um erro, nessa tentativa de se meter no meio da zaga do time do Icasa para a marcação do gol, aí ele não se recompõe com facilidade. É uma recomposição lenta.
antes da marcação do gol do William Anicetti, foi isso que aconteceu em mais uma das oportunidades. Então, o Icasa, ele tem até que especular mais essa probabilidade, essa possibilidade. Apostar no erro do adversário, na pouca vontade de se recompor lá atrás, na hora que parte para o ataque. Em muitas oportunidades foi assim, por que é que não pode ser mais efetivamente? Por exemplo, na hora em que há uma tentativa de ataque no Guarani de Sobral, que a bola é roubada, que mete na frente, os caras ficam praticamente sozinhos, jogadores do Icasa. Na outra oportunidade, isso voltou a acontecer. E na terceira, o William Anicetti, ele foi mais voluntarioso na jogada, porque ele dribla para o lado esquerdo, tirando do lance o Anderson e bate no gol. E o Célio acabou aceitando em casa 1-0, que foi exatamente, como disse, o proveito dessa recomposição lenta do Guarani de Sobral. Então, imagino eu aqui que se o Tarcísio tivesse no jogo, a história poderia até ser outra, porque ele é um cara que dá velocidade, mas como ele não tá, tem que apostar nessa probabilidade do William Anicetti, do Davi, porque o Diogo é um cara meio parado. Ele fica esperando. Se a bola não chegar rigorosamente aos seus pés, ele acaba não acompanhando mais efetivamente o ataque do time do Icasa, meu caro João Filho. Tá bom então, Demontier Tenório com o seu comentário de até aqui, 1 para o Icasa, 0 para o Guarani de Sobral, a Taça Fares Lopes em destaque aqui no timaço da Vale FM. Bom, daqui a pouco, hein, em menos de 1 hora, a bola vai rolar em Guayaquil, no Equador, a decisão da Taça Libertadores da América, um duelo brasileiro, duelo rubro-negro, o Flamengo contra o Atlético do Paraná, a expectativa de um grande jogo daqui a pouco, onde vamos conhecer quem será o campeão da América desse ano de 2022. Marco Valério tá voltando com a gente com algum detalhe do Estádio do Junco. Pois não, Marco. Só porque a gente tá com tempo pra dar uma rodadinha de palpite aqui, rapaz. Ah, é? É. Certo. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. E você, João Filho? Eu acredito que o Atlético do Paraná será o campeão. É mesmo, JR? É, rapaz. Você não tem jeito não, viu? Uhum. Pois O que você tem contra o Atlético do Pergunta Paraná? os demais. A Luiz Vilar. Eu vou com você, JF. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ser campeão da Libertadores. Até tu, Brutus. A Luiz não diz nada, né? Mas quando Eu acabei de dizer, você tá ruim de audição, não tá, meu amigo? Esse até tu, Brutus, eu sei. E Demontier Tenório, não tem opinião também nessa equipe, não, rapaz? Demontier Tenório é o cara que mais tem opinião nessa equipe. Eu tenho certeza que ele vai concordar comigo e com a Luiz Vilar. Estou certo disso, filho? Ih, rapaz, desligou o microfone, viu? Fez sua carreira. Vai começar, JF! Bom, o ponto final aqui no intervalo do timaço da Vale FM, tá de volta ele, o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Aqui vai autorizar o árbitro da partida, tem bola rolando pro segundo tempo. 99,9 Marco Valério. Começando então o segundo tempo de 0 para o Guarani de Sobral, 1 para o Icasa, Verdão do Cariri, retomando a liderança da competição, uma vitória importantíssima e tomara que se mantenha para que o Icasa possa segurar então esta primeira colocação. Claro, tem o jogo da segunda-feira, o time do Pacajus enfrentando o Maracanã, mas no domingo da semana que vem, um jogo que é praticamente uma decisão aqui na Arena Romeirão, entre Icasa e Maracanã. Mas vamos deixar esse jogo para outra oportunidade, porque tem todo o segundo tempo pela frente ainda, né, Aloysio? É verdade, o Icasa vai vencendo, esperamos, claro, que ele termine vencendo essa partida para diante do Pacajus na próxima semana já ter aquele clima de decisão, né, Marco? Esse ano é a primeira vez que não teremos uma final na Fares Lopes, mas podemos considerar que seja uma decisão, né? Sem sombra de dúvidas. Aqui tem falta para o time do Guarani. Giovani para a cobrança, levantou
levantou, bola da grande área, bola pelo alto, a bola passa por todo mundo, sobra do outro lado com Patuta. O bom camisa 10 da Zona Norte, cruzamento, tirou agora o Penalva. Ele corta de cabeça, afasta da grande área, a bola cai com Davi, domina, um dos destaques do time do Icasa neste campeonato. Lança a bola pelo meio, deixa com Matheus. Matheus tenta ligar o contra-ataque com o Anissete, brigou por ela, corta bem ali Leandro Cearense. A bola vai sobrando pelo meio, tentativa de jogada do time do Verdão do Cariri. Tudo isso com 2 minutos deste segundo tempo. Na cidade de Sobral, estádio do Junco. Lembrando que o torcedor continua participando, hein? Pode mandar seu áudio para 988199999. Aqui vem o Icasa, bola tocada para a rede, mas o lance está parado. A bola foi concluída com sucesso para dentro do gol, só que foi marcada a condição de impedimento e o lance foi invalidado, Aloysio. Gol que não valeu e adivinha de quem, Marco? Ele, William Anissete, né? Depois de uma jogada do Davi pela esquerda, cruzamento para o Anissete, que estava em posição irregular. Segue o jogo, vitória do Icasa, 1-0, numa informação para a Ramagem Couro. Conosco também, Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do Centro-Lado, na rodoviária. Reservas 8533048900. E Madeireira Beira Rio, 1-0 vence o Icasa pela Taça Fares Lopes. Lembrando, de segunda a sexta-feira às 18h05 você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. O Icasa fez o segundo, mas não valeu, o árbitro marcou impedimento do Anissete. Aqui lateral cobrado pelo Guarani de Sobral, bola com Giovani, recebeu falta ali na chegada do camisa 9 Diogo Pereira. Tá parado o jogo no Junco em Sobral, 1-0 vence o Verdão. Outra vez a bola tocada pelo Guarani de Sobral, vira o jogo, toca a bola pela ponta esquerda para Matheus Maranguape, bom lateral do time sobralense. Ele domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio com Leandro lançando agora, boa jogada, chega perigosamente, tentava o Hércules, lançou para ninguém, aí ficou fácil para a defesa do Verdão do Cariri. Vamos ouvir o torcedor. 988199999. Fala, torcedor. Fala, galera, aqui é Jefferson da Panificadora Dantas. Verdão hoje 3-1 Verdão. Bora, Verdão. Bora, Jefferson, obrigado pela participação. Aqui o Icasa chega, batida de longe do Davi, mas para muito longe, hein, Aloysio? Que chute horroroso aí do Davi, lá do meio campo quase. Bola foi muito longe. Segue o jogo, tiro de meta para a equipe do Guarani de Sobral. 1-0 vence o Icasa, informou Alain Martelinho de Ouro. Tudo isso na marca de 4 minutos deste segundo tempo. Placar de 1-0 vence o Verdão. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Conosco também, Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. E Atacom Material de Construção. Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. Um abraço pro meu querido amigo Leléu do Mercado Central, torcedor do Icasa e do Flamengo. Então esse sabadão tá sendo muito especial para ele. E um abraço também pro nosso querido Luciano Carvalho da Gênese Solar, também acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale. Atenção, torcedor, confira a hora na Vale FM. 4h10, aqui no Timaço da Vale. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Primeiro não, segundo tempo de partida. 5 minutos da segunda etapa no placar do Timaço da Vale FM. Verdão bonito na frente. 1 pro Icasa, William, e 7-0 pro Guarani de Sobral. 19h30, o Goiás enfrenta o Corinthians em jogo atrasado pela Série A do Brasileirão. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, você que tá aí no seu carro, circulando a cidade, nossa região, você dos ônibus, das vans também, obrigado pela companhia, estamos juntos pela Vale FM. Lembrando que a churrascaria Mão de Vaca vai estar aberta amanhã, no dia das eleições, inclusive com delivery, 98865-7741. Um abraço pra você que tá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99,9.
99 Oficial. Daqui a pouquinho vou mandar um alô para quem tá mandando mensagem no chat também da nossa transmissão no YouTube. Antes tem a falta pro Guarani de Sobral. Bateu direto pro gol. Flaismar, firme, sem dar sobras, para fazer a defesa em Aloísio. Cobrança de falta ali do Leandro Sobral, foi direto nos braços do Flaismar, cobrança direta pro gol. Segue vitória do Icasa, 1-0. Aproveitar aqui, Marco, para mandar um abraço pro Jonas, lá da Fúria Casiana. Ele pede aí para mandar um alô para todo mundo que tá lá em Sobral, também pro Everaldo Júnior e pro Nelson, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Nelson, muitos anos de vida. Manda aqui um abraço pro Adriano Lima, também o Larson ouvindo a gente, o Antônio da Silva, Reginaldo Oliveira, Albertino Mota, Antônio, o Reginaldo também, um grande abraço pro Luiz Diego, pro Paulo Tejano, Reginaldo Oliveira, um grande abraço para vocês, obrigado pela companhia também, o Mauro Silva e o Gildo Alcântara, todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, lembrando que tem um chat. Você pode bater papo com outros torcedores, mandar sua mensagem no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval. Peça sua pizza, 98842-9514. Aqui quase 8 minutos do primeiro tempo, jogo parado, tá caído o jogador do Guarani de Sobral, é falta pro Bugre Sobralense, que tem pressa para a cobrança. Já cobrou Leandro Sobral, abriu jogada com Patuta, vira o jogo pela ponta esquerda com Matheus Maranguape, levantamento para a boca do gol, perigoso ali, chegou Giovani, cruzou, toca de cabeça, Flaismar de novo para fazer a defesa, na chegada do Sandro Papel, no centro do gol, Flaismar pegou mais uma, Luísio. O Giovani deu toque pro meio e o Sandro Papel de cabeça deu um toquinho, mas o Flaismar estava esperto, agarrou a bola, tá com ele, goleiro da equipe do Icasa. Segue a vitória do Verdão, 1-0, informou Madeireira Beira-Rio. Agora eu não sei se o Demontier Tenório vai concordar comigo, porque jogando com 3 zagueiros, esse jogador do camisa 9 do Guarani de Sobral não pode receber essa bola sozinho praticamente na pequena área. É muito vacilo dos 3 zagueiros do time do Icasa. Aqui desce outra vez o time do Guarani. Bola com Leandro, vai cruzar na boca do gol, domina, faz o passe por baixo, cortou bem a zaga do Verdão. A bola vai sobrando, tirou o Dedé, bota a bola para a linha lateral. Não consegue evitar a saída de bola ali o camisa 9, Diogo Pereira. Então é lateral, último toque do jogador sobralense. Bola que favorece o time do Icasa. Produtos Panebon Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Tem a linha integral, que é deliciosa, também a linha tradicional e a massa para pastel casquinha. Conosco também Madeireira Beira-Rio, lugar certo para você economizar, você já sabe, na rodovia Juazeiro Barbalha. 1-0 vence o Icasa, vem o Verdão para o ataque, bola com Davi, domina a bola pela ponta direita, pede bola da grande área ali, o Diogo, cruzamento, tocou na defesa, a bola vai sobrando pelo meio, tentou ali Matheus com categoria. Abriu jogada, faz o passe, bateu de longe ali o jogador do Icasa, me pareceu o lateral direito João Carlos, só tiro de meta pro Guarani de Sobral, hein, Aloísio? Era ele mesmo, João Carlos tentando sei lá o que, né, um chute lá pelo lado direito, passou muito longe, só tiro de meta para a equipe do Guarani de Sobral, que vai perdendo pro Icasa pelo placar de 1-0, abraçar aí nosso amigo Alfredo Benício, sempre ligado aqui na Vale FM. Grande Alfredo Benício, torcedor do Icasa, Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri, com sua campanha de produtos de jardinagem em promoção. Aqui desce o Icasa, Diogo bateu, defendeu o goleiro, desce outra vez o time do Icasa, bola tocada pro Manissete, bateu, ela passa perigosamente, foi pra fora, e ia ser um golaço ali do Manissete. O homem tá iluminado, viu, Aloísio? Uma meia bicicleta ali, um voleio, uma espécie de voleio tentou o Anissete, mas a bola subiu um pouco demais, foi pra fora, Marco, mas o homem realmente tá iluminado, viu? Segue 1-0 pra equipe do Icasa, numa informação para Ipioca. Rapaz, que jogada do Verdão do Cariri, muito perigoso nos contragolpes do Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 17 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
11 minutos do segundo tempo. Aqui desce o time do Guarani perigosamente. Bola com Giovani, dominou, vem a marcação, puxou pro meio, bateu Leandro, bate na defesa do Icasa. Confirmando 11 da segunda etapa no Junco em Sobral. No futebol show do Timaço. Placar para você, 1 para o Icasa, Ani 7, Guarani 0. Tentando fugir da zona do rebaixamento, a Chapecoense enfrenta o já rebaixado Náutico pela Série B. Hoje à noite pelo Brasileirão. A informação para a Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Manda aqui um grande abraço também pro amigo Albino, dizendo que o Icasa vai ganhar de 2-0. Deus te ouça, viu, Albino? Meu querido amigo Cláudio Macedo, colega radialista, também ligado na transmissão do Timaço da Vale FM. Alô, alô, segundo, conhece? Conheço demais. Cinegrafista, fotógrafo. Corintiano, rapaz. Ele tá dizendo aqui que o time feminino do Icasa perdeu por WO para o Guarani, jogo que seria lá no Inaldão, né, Aloysio? É verdade, o jogo estava inclusive marcado para o mesmo horário de Icasa e Guarani de Sobral pelo masculino, Marco. Infelizmente, né, me parece aí que as meninas do Juaçal que fizeram essa parceria com o Icasa não quiseram realmente entrar em campo, né? Aqui desce o Guarani, cruzamento, levantamento na grande área, cortou bem a zaga do time casiano, tenta tirar o perigo ali o Anicete, a bola vai sobrando, brigou por ela, chega, a bola tocada, João Carlos domina pelo time do Icasa, a bola sai agora, lateral para o time do Guarani de Sobral, 1-0, vence o time do Icasa, levantamento feito com Patuta, domina a bola pela ponta esquerda, marcação ali do Marlon, ele domina a bola pelo time sobralense, toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada agora, recebeu o jogador camisa número 7, que é o Hércules, domina, tentou ali o chute, ele prende a jogada ainda, abriu jogada com Matheus pela ponta esquerda, vem o Guarani de Sobral com um apetite muito grande, dominando o lateral do time sobralense, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, a bola foi pra fora, só tiro de meta, já eu quero ouvir a opinião de Demonte Ertenório, aqui na Vale FM, 1-0, vence o Verdão do Cariri, mas o Guarani de Sobral tá vivo no jogo. Você confere tudo no Timaço da Vale. Oferecimento Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, ligue para 996 15 18 64. Ô Aloysio, nenhuma movimentação aí no banco do Icasa para alguma alteração nesse segundo tempo, Aloysio? Até agora não, Marco. Lembrando que temos aí o Thiaguinho, né? Que é a mais nova contratação da equipe do Icasa, o lateral esquerdo Thiaguinho, que chegou, inclusive, lá em Sobral antes mesmo do elenco. Tá aí à disposição. O Anderson Lessa também está à disposição do técnico Leandro Campos. Voltou a trabalhar com bola esta semana, mas até agora o treinador icasiano preferiu não mexer. Pintou um cartão amarelo, acho que foi pro camisa 3 do Verdão do Cariri, Aloysio, ali na chegada mais dura, tá marcada a falta pro Guarani de Sobral. Dedé, camisa 3 da equipe de casa, se pintou o cartão, Madeireira, Beira-Rio, na informação. E aqui vem o time do Guarani de Sobral, bola tocada pelo meio, trabalha a jogada, tentou ali o Brian, nome de cantor de rock, bola lançada na grande área, cruzamento, tentou, lançou na grande área, Hércules brigou por ela, Patuta também vem tirando a defesa, e o Brian não tem domínio, melhor pro time do Verdão com Diogo, chegou falta ali do Giovani, pra reclamação dos jogadores do time do Guarani de Sobral, que vai mudar daqui a pouquinho no nosso futebol show do Timaço da Vale FM, você fica sabendo de tudo, e é só uma alteração que ajuda o repórter, né? É uma maravilha pro repórter. Sai com a 6, Matheus Maranguape, para a entrada de um velho conhecido do torcedor do Icasa, viu, Marco? Leandro Mendes com a 14. Sai o camisa de número 6, Matheus Maranguape, para a entrada do Leandro Mendes com a 14. Informação para a Atacom. Rapaz, quando eu lembro do nome Leandro Mendes, me vem à mente a ideia do rebaixamento do Icasa pelos 3 cartões, se bem que eu não culpo o jogador, né? É um vacilo da supervisão do clube, de quem controlava toda essa situação, mas é claro que o Leandro Mendes vai ficar marcado na história do time do Icasa. Deixa eu ouvir Demonte Tenório, porque Verdão tá ganhando o jogo, mas o Guarani de Sobral tá vivo na partida, viu, Demonte? Tá, desde o primeiro tempo, ele tem demonstrado isso claramente, né?
e até já obrigou nesse segundo tempo o Flaismar a fazer outra boa defesa, né? Enfim, o Icasa que teve a oportunidade na etapa complementar novamente com o William Anissete, mas é aquela coisa meio que esporádica, a conta curta, né? É um comportamento homeopático em termos ofensivos dentro de campo, modesto, como se estivesse atuando aí por aquela bola que foi encontrada no primeiro tempo. Eu tenho a impressão que se o Icasa apertar, esse Thiaguinho pode até ser uma boa alternativa aí para o Leandro nessa reta final de partida. É um jogador de velocidade que pode municiar até melhor esse ataque do time alviverde, essa ligação. Enfim, agora, vocês perguntaram aí sobre a decisão da Libertadores, né? Eu sou Atlético do Paraná e dou 3 gols, só não faço é apostar. Mas, de qualquer maneira, tá aí o meu palpite, né? Vocês estão cheios de graça, viu? Você, o Aloísio e o JF. Eu queria que vocês apostassem. Olha o Icasa, contra-ataque do Verdão, boa bola, bola boa, Ender cruzou pra boca do gol, afasta a defesa. Que chance perdeu agora o time do Icasa de concluir em gol. Bola tocada com o Anissete, lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada, bateu pro gol. Ela desvia, não, foi pra fora logo no chute direto ali do Matheus pela linha de fundo. O Icasa tem que matar o jogo nesse contra-ataque, viu, Aloísio? Tem que aproveitar essas chances, Marco, e não se desesperar na frente do gol. Marco, deixa eu aproveitar aqui para justificar aqui, porque a gente recebeu uma mensagem da Bebel Matias, que é a coordenadora do Icasa Feminino. Ela destaca que não foi porque as atletas não quiseram entrar em campo, e sim porque elas estavam machucadas e não foram recuperadas a tempo. E por isso elas ficaram com um número reduzido de atletas e não tiveram como entrar em campo. Tá aí a informação da Bebel Matias sobre esse WO ocorrido agora há pouco lá em Barbalha. Icasa que já estava eliminado da competição e é só cumprir tabela, né? Assim, Aloísio? Isso mesmo. Bom, aqui o Icasa continua vencendo 1-0 em Sobral contra o time do Guarani, 18 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem aquela paradinha e a gente vai ouvir o torcedor participando do 988199999. Fala, torcedor! Boa tarde, Marco. Boa tarde aí a todos aí. Manda um abraço aí pra toda a galera do Verdão. E vai dar Icasa hoje, com fé meu Padre Cício, Brau aqui do Salesiano. Manda um abraço aí pra Icasa Chope. Valeu! Alô, galera da Icasa Chopp, aquele abraço, obrigado também pela companhia, turma boa do bairro Salesianos, aquele abraço. 19 minutos do segundo tempo, desce o Guarani, cruzamento, tirou a defesa do Verdão, vai afastando o perigo, jogo duro, jogo disputado, o Guarani de Sobral não se entrega. Lembrando que no Quintal Cariri tem um telão para você ver a final da Libertadores e música ao vivo com Isaac Pisadinha. É no Quintal Cariri, sabor e diversão, na Avenida Castelo Branco. Conosco também Gênesis Solar. Cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar é a solução. Ligue para o Luciano Carvalho, 981 23 79 56. Pintou o cartão amarelo ali no bolo, me pareceu pro Patuta, viu? Mas eu não tenho muita certeza não, viu, Aloísio? Já me pareceu o Hércules, viu, Marco? Camisa 7, numa falta ali cometida em cima do André Penalva. Daqui a pouquinho a gente confirma ali quem é esse jogador da equipe do Guarani de Sobral, que vai mudar 2 vezes daqui a pouco. Pra sua alegria, Aloísio Vilar, muita calma nessa hora, tá bom? Pode aí pegando direitinho as informações. Aqui, Timaço da Vale, em nome de Sofumê Service. O Icasa também vai mudar. Sofumê Service pra você, aqui também conosco na transmissão do nosso Timaço da Vale FM, na rua José Marrocos. Alô, meu amigo, grande Edilson, torcedor do Guarani. Aqui, Timaço da Vale FM, em nome de Pioca, marca de cachaça mais ouvida, mais antiga do Brasil. É isso mesmo, e Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Já as alterações em profusão e sai o cartão agora
O repórter vai trabalhar um bocado. Vê o Guarani de Sobral tentando a jogada pela direita. Tudo isso na marca de 21 minutos do primeiro tempo. Não, do segundo tempo. Segundo tempo de partida. Já já tem a paradinha técnica. Vamos aos detalhes, Aloysio. Vamos lá, Marco. Na equipe do Guarani de Sobral, 2 mudanças. Saiu com a 2 o Giovani para a entrada do 13, Eduardo. Sai o 2, entra o 13. Eduardo em campo pela equipe do Guarani de Sobral. Além da saída do Sandro Papel com a 9 para a entrada do 15, João Gabriel. Sai Sandro Papel com a 9, entra o 15, João Gabriel na equipe do Guarani de Sobral. Já no Icasa, o estreante Tiaguinho entra em campo no lugar do Ender. Sai com a 6 o Ender, entra o camisa de número 14, Tiaguinho na equipe do Icasa. E o Tiaguinho é lateral esquerdo mesmo? Isso, tá lateral certo. esquerdo. 3 alterações até agora processadas pelo técnico do Guarani de Sobral. Uma alteração no Verdão. A entrada do Tiaguinho. E o Icasa está assumindo a liderança do campeonato com esta vitória. Aqui desce o Guarani, descia, porque já foi marcada a condição de impedimento do jogador do Guarani de Sobral. Esta é mais uma transmissão da Vale FM. Oferecimento de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12. Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. E com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. 22 minutos do segundo tempo. Placar de 1 para o Icasa, 0 para o time do Guarani de Sobral, que não desiste. Não desiste, time do Guarani de Sobral. Não diminui a sua intensidade aqui contra o Icasa. Bola tocada para a peça ofensiva com João Gabriel. Tenta o cruzamento, corta bem a zaga do Icasa. Vai sobrando para Leandro Mendes. Faz o toque de bola pela ponta esquerda. Novamente para o João Gabriel. Cruzamento. Bola na grande área. O árbitro deu falta ali do atacante do Guarani de Sobral. O Aloysio. Falta de ataque em cima do Tiaguinho, que entrou agora há pouco. Falta que vai ser cobrada ali pelo Flaismar. E vem mudança no Verdão. Paulista daqui a pouco em campo, viu, Marco? Tava sentindo falta do Paulista. Ele ficou plenamente recuperado daquela contusão? Plenamente. Ah, que coisa boa, hein? Já o Cabeludinho, bom de bola no time do Icasa. Lembrando que estamos no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Vai lá, inscreva-se, ative as notificações, dá um joinha, que também ajuda o trabalho da Rádio Vale no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria do Val, peça sua. 98842-9514. Aqui desce o Guarani de Sobral. Vem a bola tocada na grande área, cruzamento. Quem cortou foi o Paulista, que já entrou, Aloysio. E quem saiu foi o L. Carlos com a camisa 8. Sai o 8, entra o 16. Paulista em campo pela equipe do Icasa. Informou o Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Segunda alteração do técnico Leandro Mendes do Verdão do Cariri. 24 minutos do segundo tempo. O Icasa vence por 1-0. Levantamento, a bola passa por todo mundo. Sobrou do outro lado. Último toque do goleirão do Icasa. Lateral para o Guarani de Sobral, que tá apertando. Já eu quero a opinião de Demonte Ertenório aqui no Timaço da Vale FM. Lateral vai ser cobrado para a cobrança. Movimenta Eduardo, lança a bola da grande área, corta a zaga do time do Icasa. É mais um lateral, mais pertinho agora da bandeirinha de escanteio. Novamente Eduardo para a cobrança. Já passou por muitas equipes do futebol cearense, inclusive pelo Crato, tirando ali a zaga do Icasa. Vem cortando de qualquer maneira Matheus, camisa 10 do Verdão. A bola sobra, todo o Guarani de Sobral no ataque, todo o time do Icasa neste momento na defesa. O cruzamento na grande área, muito forte, melhor pro goleirão Flaismar. Aloysio. Lá no alto, o Flaismar tranquilo para ficar com a bola e o Icasa segue na frente, 1-0, informou Churrascaria Mão de Vaca. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Timaço da Vale FM. 4 da tarde, 30 minutos, 4:30 na 99,9. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Estádio do Junco, na cidade de Sobral, 25 minutos do segundo tempo, 25 da segunda etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, 0 pro Guarani,
1 para o Icasa. Daqui a pouco, 17 horas, Flamengo e Atlético do Paraná vão decidir quem será o campeão da América desse ano de 2022. A informação para a Atacom, o Home Center, que o Cariri aprovou. É isso, JF. E ontem a Libertadores feminina foi decidida e mais uma vez uma equipe brasileira ganhou, não é sim, JF? E pela primeira vez o Palmeiras, um título inédito para o futebol feminino do Palmeiras, que ontem venceu o time argentino do Boca Juniors pelo placar de 4-1 e com certa facilidade o Palmeiras conquistou pela primeira vez no futebol feminino a Taça Libertadores da América. A Ferroviária já tinha sido campeã da Libertadores, o Corinthians também e agora o Palmeiras no futebol feminino. Mas quem adora futebol feminino, mas vai falar do masculino em Sobral, é o nosso querido Demontier Tenório, porque teve aquela paradinha técnica, Demontier. É hora do narrador beber água. Eu tenho a impressão que é como se o Icasa tivesse satisfeito com o resultado, né? 1-0, uma vitória, 3 pontos, vai garantindo, vai assumindo ou vai reassumindo a liderança da competição. Porém, essas alterações feitas agora pelo Leandro Campos apontam noutra direção. Talvez com o Paulista seja um propósito de dar maior poder ofensivo ao time do Icasa e também velocidade. É um cara que se larga muito e que faz uma ligação mais estreita com o ataque. Já o Thiaguinho, ele é um cara que apoia bem aqui pelo setor esquerdo. E quem sabe, nessa comunhão de esforços, o time do Icasa possa chegar ao gol e possa dar-lhe a tranquilidade, a exemplo do que aconteceu na jornada anterior contra esse Guarani de Sobral aqui no Romeirão. E o William fustigando, viu, Marco? Porque se você fala Icasa e Pacajus nessa briga pela Fares Lopes, enfim, mas tem uma briga pela artilharia também. O Jean do Pacajus tem 5 gols e o William está chegando a 3 gols com o que anotou esta tarde no estádio do Junco, Marco. E gols decisivos do Anissete, só que o Guarani de Sobral não para. Bola tocada na grande área, cortou bem a defesa do Verdão. Olha o contra-ataque do Icasa. O Verdão tem que matar o jogo nesse contra-ataque, num desses contra-ataques. Bola para o Anissete, acabou fazendo falta. O árbitro paralisa, marca a falta do ataque do Icasa. Um abraço para você que está no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Abração pro Emanuel, o Alisson, Miguel Ibrahim, também pro nosso querido Alfredo, Eriosvaldo Xavier, também o Vitor Gabriel e o George Borges. Um grande abraço. Jorge está perguntando, inclusive, quem marcou o gol do Icasa foi o William Anissete, marcando mais um gol pro Verdão do Cariri aos 39 do primeiro tempo. Já estamos com 29 agora da segunda etapa. Comercial ZM, o shopping da indústria, autorizada Steel, com preços e condições especiais em produtos de jardinagem na Comercial ZM. Conosco também Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Vem Eduardo, trabalha a bola pelo time do Guarani, puxa a bola pelo meio, entrega na grande área, tentativa de jogada ali com o jogador que é o João Gabriel, corta bem a zaga do time do Icasa. Vem o alagoano, o Anderson, zagueiro camisa 3 do time do Guarani, tocando bola no campo de defesa com um goleirão sério. Nos últimos minutos só dá Guarani de Sobral. O Verdão tem que ter cuidado para não sofrer o gol de empate, que aí seria um prejuízo muito grande em termos de classificação. O Icasa precisa manter a vitória no estádio do Junco em Sobral, só que o Icasa só se defende, esse é o problema, hein? Bola tocada pelo Célio, tocando pelo meio agora, pelo time do Guarani. Faz o passe Yuri, toca a bola pela ponta esquerda, deixa a bola trabalhada agora mais atrás. Recebeu novamente o zagueiro, não, o volante Albert, camisa número 5. Ele tocou pro Anderson alagoano. Distribui jogada, toca a bola para a Patuta. Vem o bom camisa 10 do Guarani, só que ele passou errado. Melhor para o time do Icasa, buscou a jogada. Diogo Pereira perde a posse de bola para a Patuta. Vai levando o time do Guarani de Sobral para a peça ofensiva, brigou por ela. Vai sobrando pelo meio, tentativa com o Hércules, mansa a bola mais atrás agora pro Leandro Mendes, lá do outro lado, não tem domínio, a bola sai, lateral pro Verdão no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora aqui na Vale FM.
4 da tarde, 34 minutos na 99,9. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Fale Lopes 2022. 31 minutos do segundo tempo, o tempo vai passando, o relógio é aliado do Icasa. 31 da segunda etapa, no placar do futebol show da Vale FM no estádio do Junco. 1 pro Icasa, William Manissete, 0 pro Guarani. Bom, se o Icasa perdeu por WO no Campeonato Cearense Feminino, na outra partida, o Juazeiro venceu o Campo Grande pelo placar de 1-0. A informação para a Atacom, o Home Center, que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Estamos juntos pela Vale FM, desce o Guarani de Sobral, chega Paulista para cortar de qualquer maneira, porque vinha com tudo ali o jogador Ari Cris, que a gente vai chamar só de Ari, né? Pelo amor de Deus, viu, Luiz? Só Ari tá bom. Camisa de número 16, cortou bem a zaga do Icasa, mas já retoma a bola com Leandro Mendes pelo time do Guarani de Sobral, toca a bola pelo meio, chegou ali o Davi, o árbitro disse que tá valendo tudo isso. 32 minutos do segundo tempo, o Icasa vence por 1-0, mas não tá fácil não. Bola tocada com o Paulista, dominou, bom lance, faz o passe, entrega a bola pela ponta direita com o Manissete, cruzamento na grande área, vem dominando ali o jogador do Icasa, bateu Paulista, defesaça do goleiro do Guarani. Quando o Icasa poderia ter aproveitado para marcar o segundo gol, hein, Aloysio? É verdade, o Paulista teve a oportunidade agora, quase que na pequena área, bateu em cima do goleiro, depois a defesa complementou, segue o jogo e o Guarani de Sobral no ataque, Marco. É verdade, tudo isso para você, num oferecimento de Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Eu disse Dourados, o WhatsApp 999933031 e Alfa Vidros Vidraçaria, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro, qualidade, preço e satisfação. Desce o Guarani, cruzamento do Eduardo, corta bem a zaga do time do Icasa, corta parcialmente, volta outra vez a bola em favor do time sobralense, levantamento fez mais atrás agora com o Hércules, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada com Ari domina, olha o goleiro Célio onde está, na linha divisória do gramado, os 11 jogadores do Icasa praticamente aqui no campo de defesa. Bola com Patuta, Verdão do Cariri todo fechadinho. O Guarani de Sobral tenta pressionar no jogo. Levantamento com o Eduardo pela direita, tenta o cruzamento, bateu ali no jogador do Icasa. Olha o contragolpe do Verdão. Bola lançada pro Manissete, adiantou demais. O Célio fez o corte. O goleiro do Guarani tá jogando praticamente de líbero. Aloysio Vilar. Mais ou menos isso, viu, Marco? Lôs tá ouvindo, viu? Ele diz que o Meio de Campos, que o placar vai ser Atlético 1, Flamengo 0. E neste jogo ele está torcendo pelo Icasa, viu, Marco? Tá certo. Mas quem é que tá ouvindo? É o Quilmer de Campos ou é o Los Pets? Que aí eu não entendi direito. Estão juntos. Ah, estão juntos, rapaz? Tá certo. Ouvindo a gente. Que eu soube que eles iriam se encontrar lá no Rio de Janeiro também, mas anteciparam esse encontro, né? Tá certo, meu querido Aloysio Vilar. Na hora de comprar a sua casa própria, tocar, fale com quem entende. Daniel Victor, ligue para 996151864, transformando sonhos em realidade. Conosco também Quintal Cariri. Tem música ao vivo hoje, tem um telão com o jogo do Flamengo contra o Furacão na decisão da Libertadores. Sabor e diversão, eu falei Quintal Cariri. Conosco também Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Ligue para o Luciano Carvalho, 981237956. Olha o Icasa descendo com bola dominada, levantamento agora pro Manissete, dominou, vinha a marcação, limpou, bateu, bate na zaga, a bola vai pra fora, mas o Manissete é disparado o jogador mais perigoso do Icasa, viu, Aloysio? Quem mais se destaca, quem fez o gol, quem produz as melhores jogadas, e neste momento o Marco mais uma vez, né, ele tentou ali uma jogada individual, bateu de perna direita, teve desvio, é escanteio pro Icasa e o Davi já vai se aproximando lá pra cobrança. O Manissete
RC7 chegou aqui com um futebol muito discreto, mas cresceu demais nas últimas rodadas. O atacante do Verdão, escanteio pro Icasa, Davi para a cobrança. Levantamento feito para a boca do gol, bola do tumulto, tirou a zaga com Anderson alagoando. O árbitro depois deu falta do ataque do Verdão. Atenção, torcedor, confira a hora do nosso timaço da Vale FM. 4 da tarde, 40 minutos, 4h40 na 99,9. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Segundo tempo de partida, estádio do Junco, na cidade de Sobral. 36 minutos do segundo tempo. No placar do futebol show do Timaço, eu confirmo pra você: Icasa 1, Guarani de Sobral 0. Jogando pelo empate da última rodada da Série B, o Vasco enfrenta o Ituano, onde vale o acesso para a Série A do próximo ano. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Você que está ouvindo na internet também pelo aplicativo Radios.net e outros aplicativos. Muito obrigado pela companhia. Oferecimento do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Também para Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, e Baleia Burger. E vem aí grandes shows da Rádio Vale FM. Passe essa agenda de shows pra gente aí, JF. Mês de novembro que tá chegando e tá bem recheado. A começar da próxima sexta-feira, no baú da Tatiguel, lá no Praia Parque do Verdes Vales Lazer Hotel, vai ter o show da Tatiguel, Rafael Alencar, Calcinha Preta, Valquíria Santos. É na próxima sexta-feira. Já no sábado, a gente vai dar boas gargalhadas com ele, Zé Lezinho, no Clube dos Comerciários, um dos maiores humoristas do Brasil. Dia 18 de novembro, na House 237, o showzaço da banda Catedral. Catedral volta a Juazeiro, dia 18 de novembro, na House 237. E no dia 26 de novembro, sábado, lá no Praia Parque do Verdes Vales Lazer Hotel, o show de Ana Vitória. E em dezembro também vem aí roupa nova pra gente fechar o ano de uma maneira muito bacana. A agenda de shows, programação completa com a promoção da Vale FM. Tá certo, JF, sabendo sempre de tudo. Aqui tentava o Guarani de Sobral, mas já marcada a condição de impedimento. Tem um jogador do Icasa caído à distância, me parece o João Carlos, é ele mesmo, né? Ele mesmo, lateral direito da equipe do Icasa, inclusive fazendo a sua estreia hoje, né, Marco? Na verdade ele entrou no jogo passado, mas já no segundo tempo. Hoje ele começou jogando, então tá aí apresentando o seu futebol pro torcedor do Icasa, né? Uma informação para Alfa Vidros Vidraçaria, qualidade, preço e satisfação. Também Fox, a melhor assistência técnica ou seu novo smartphone está na Fox. Trabalhamos com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Desce outra vez o time do Guarani, bola com Ari, tocando pelo meio, deixa a bola trabalhar na barreira de longe. Flaismar faz grande defesa. E que defesaça do goleiro do Icasa agora, hein, Aloysio? Defesaça do goleiro da equipe do Icasa, depois de um chute de longa distância, quase do meio campo. O Flaismar foi lá no canto esquerdo para fazer a defesa. É escanteio para a equipe do Guarani de Sobral, vai Leandro Mendes para cobrança. Salvou o Icasa, agora o goleiro Flaismar do time do Icasa. Leandro Mendes na cobrança do escanteio, cruzamento, levantou na grande área, voltou a bola pro Leandro, domina a bola, lateral do time do Guarani de Sobral, vem com bola dominada, cruzou para a boca do gol, muito forte o cruzamento, mesmo assim no tumulto, a bola vai sobrando com Ari, ele domina na grande área, faz o passe, entrega a bola mais atrás, pressão do Guarani de Sobral, cruzamento, bola da grande área, tentou de cabeça ali, brigou por ela, vem tentando, brigando, toque, Flaismar de novo, na chegada do atacante do Guarani. Eu acho até que nesse último toque estava impedido, mas para garantir, goleirão do Icasa fez a defesa, Aloysio. Boa defesa
defesa era o João Gabriel, viu, Marco? O jogador da equipe do Guarani de Sobral, que teve esse último toque. O Flaismar estava atento, foi lá buscar a bola. Segue o jogo, vitória do Icasa, 1-0, numa informação para Ipioca. Em nome também de Sofumé Service. E agora ali, o árbitro reclamou. Que loucura é essa? Cartão amarelo pro goleiro do Icasa. Aí o cara do Guarani de Sobral chutou a bola pra dentro do gol sem valer absolutamente nada. E tá marcada ali uma falta técnica do goleiro do Icasa. Fazia tempo que eu não via isso por retardar a partida, Aloysio. É, realmente não é todo dia que a gente vê isso, viu, Marco? E fica ali uma verdadeira confusão, né? Os jogadores, quase que todos eles ali em volta do árbitro da partida. Já subiu o cartão ali pro camisa 1 da equipe do Icasa, o Flaismar. E segue o bate-boca, viu? Os jogadores do Icasa, do Guarani, todos ali próximos. E vai ter essa falta dentro da área, viu, Marco? Não é todo dia, não. É, ali na linha quase na melua, né? Exatamente, bem na linha, a um passo da grande área aí. Ele não teria saído da área com a bola na mão, não. É, talvez também, viu, Demontinho? Eu acho que foi isso, viu? É. E a bola tá dentro da área mesmo, dentro da viu? área. É, rapaz, que coisa, hein? Olha esse lance como é perigoso. Torcedor do Icasa com o coração na mão, né? Com coração certeza. saindo pela boca, como a gente diz no modo popular. É mais que uma falta, né, Marco? Porque é dentro da área, não é pênalti, então fica nesse meio termo. É, rapaz, olha a falta perigosa, perigosíssima. Todo mundo do Icasa dentro da grande área defensiva. Todo o Guarani de Sobral no ataque. Vejamos quem vai pra cobrança. Leandro Mendes partiu, deixou a bola dominada, bateu. Flaismar, toque de cabeça. Flaismar de novo! Duas vezes Flaismar pra fazer a defesa. E depois o chute pra fora, desvio, escanteio pro time do Guarani. O Flaismar tá salvando o Icasa no Junco, Aloysio. Primeiro a cobrança de falta ali do Yuri, depois o toque ali de cabeça, mas o Flaismar tava esperto, fez a defesa em 2 tempos, escanteio. Levantamento feito para a boca do gol, desviou Marlon de cabeça, a bola vai sobrando, Eduardo faz novo cruzamento, de novo tirou a zaga do Verdão. É sufoco total que vai passando o Icasa no Junco em Sobral. Lateral já cobrado, tem pressa o time do Guarani de Sobral, tem um jogador do Icasa caído, me parece o Anissete ali à distância. Goleiro Flaismar também desabou, acho até que para tentar esfriar um pouquinho, viu, Aloysio? É porque o Guarani de Sobral tá gostando do jogo, é pressão total da equipe mandante, o Flaismar cai ali, deve ganhar 1 minutinho ou 2 e o Icasa vai mexer 2 vezes, viu, Marco? É, 2 alterações no time do Verdão do Cariri para tentar frear essa pressão avassaladora do time do Guarani de Sobral neste final de jogo. Tudo isso na marca de 43 minutos. Tem que segurar de qualquer forma agora, hein, Demontinha Tenório? Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Sinalzão do Timaço marcando. 43 minutos do segundo tempo, numa informação dos produtos Panebom, Pão Nosso, também para a Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro. Alô, meu amigo Hélio, grande abraço, Hélio da Ramagem, grande torcedor do Verdão. Alô, doutor Péricles Vasconcelos, também grande torcedor do Icasa, ligado no Timaço da Vale FM. Estamos juntos. Vamos às alterações do Icasa, Luísio. Vamos lá, Marcos. Saiu com a camisa 7 o Davi para entrar entrada do 17 Fernandinho. Sai o 7 Davi, entra com a 17 Fernandinho. Saiu também o autor do gol, William Anissete, com a 11 para a entrada do Alan Vitor com a 19. Sai o 11 Anissete para a entrada do 19 Alan Vitor, informou Atacom. E segue a pressão do time do Guarani de Sobral. Bola tocada pelo meio, trabalhou Albert. Ele toca a bola mais atrás, deixando agora com o zagueirão camisa 4, Yuri. Abriu jogada pela ponta esquerda para Leandro Mendes. Lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada. Patuta tenta. Vem cortando bem a zaga do Icasa com o João Carlos. Não tem domínio ali o Fernandinho. A bola sai. Lateral para o time do Guarani de Sobral. Los Peds realmente tá ouvindo. Ele mandou mensagem para mim também. Alô, Los Peds, torcedor do Ferroviário Atlético Clube. Aquele abraço. Bola tocada do ataque. Brigou por ela ali o jogador que é o Ari. Ele tenta a jogada, volta a bola para Leandro Mendes. Brigou por ela a marcação do João Carlos pelo time do Icasa. Todo o time do Icasa na defesa. Todo o time do
Guarani de Sobral no ataque, é pressão total. O Icasa tenta ali agora uma bola esticada, ganha lateral. O Alan Vitor, atacante do Verdão do Cariri. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, 996 15 18 64. Lembrando o nosso canal no YouTube, tá lá o jogo para você ouvir também no canal do YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial é o nosso canal oficial da Vale FM. Oferecimento da Pizzaria do Val. Sabadão tem que ter aquela pizza deliciosa. 988429514. Também tem um telão com a decisão da Libertadores lá na Pizzaria e Hamburgueria do Val. Abraço pro grande Alexandre, rapaz. Alexandre, não vai errar pizza não, com tanta emoção nesse jogo do Icasa. Sinalzão do Timaço marcando. 46 minutos, tempo regulamentar esgotado. Icasa vence por 1-0, vai assumindo a liderança. Mas tá duro, tá difícil o jogo no estádio do Junco em Sobral. Bola tocada com o Matheus, ele lança pelo meio pelo time do Icasa, entregando bola para Alan Victor, que foi destaque do time do Barbalha. Só que ele tocou errado para o Fernandinho. Outra vez a bola vem dominada pelo time do Guarani de Sobral com Leandro Mendes, lança a bola pelo meio, tentou a jogada, cai agora nos pés do Patuta. Cadencia o jogo, toca a bola. 46:30 do segundo tempo. O Icasa vence pelo placar de 1-0, mas a pressão é grande do time do Guarani de Sobral. Vai para a cobrança então, Eduardo movimenta a jogada, lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada. Ali vem dominando, recebeu o jogador do time do Guarani de Sobral. Patuta recebe agora, deixa com Mari, abriu para Leandro Mendes, mais atrás com Yuri. O zagueirão camisa 4 já virou ali um meia de armação praticamente pelo time sobralense. Tudo isso você acompanha no nosso Timaço da Vale FM. Oferecimento comercial ZM também para Gênesis Solar. Levantamento na grande área, desce outra vez o time do Guarani. Cruzamento feito para a boca do gol, cortou bem a zaga do time do Icasa. A bola vai sobrando pelo meio, falta em cima do camisa de número 19, Alan Victor, para ganhar alguns segundos, Aloísio. Já estamos em 47, Marco, e eu vou ser sincero, não vi essa placa subir com os acréscimos da partida. Enfim, vamos ver até onde vai o árbitro do jogo. Mandar aqui um abraço pro Cleivson Costa, ele que é lá de Sobral, inclusive, é nosso colega de imprensa, e também deu uma passadinha aí para ouvir a gente. Aliás, um grande narrador de futebol, né? O grande Cleivson, um grande abraço, obrigado também, um forte abraço, bom trabalho aí nas suas andanças nesta zona norte do Ceará afora. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Tá 1-0 pro time do Icasa, sinalzão do Timaço marcando, JF. 48 minutos do segundo tempo, 48 da segunda etapa. O Icasa vai recuperando a primeira colocação. Agora segunda-feira tem o jogo do Pacajus contra o Maracanã. Um empatezinho seria um excelente resultado, hein, Aloísio? Sem dúvidas, até porque o Pacajus já tem 11 pontos, então chegaria no máximo ali a 12. Numeração esta que o Icasa vai conseguindo hoje, né, Marco? E depois tem o jogo contra o Pacajus em casa. Olha o Paulista tentando, bateu, bate na defesa, escanteio. E parece que o Icasa conseguiu esfriar um pouquinho mais aquela pressão do time do Guarani de Sobral. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Demontia Tenório. De fato, conseguiu dar uma esfriada com as alterações para conter o ímpeto do time do Guarani de Sobral. Mas é sintomático, quando o goleiro se destaca, quando ele passa a ser a melhor figura dentro de campo, é porque alguma coisa andou dando errado, né? E o Flaismar fez exatamente isso, ele supriu as deficiências do time para garantir ali debaixo dos 3 paus essa vitória do time do Icasa com excelentes defesas, né? E tem um detalhe, se o Pacajus empatar, o Icasa segue líder com 12 pontos por conta exatamente do número de vitórias, né? Assim, ainda terá o jogo em casa contra o próprio Pacajus, que é no domingo da semana que vem, Demontier.
Como é que é? E ainda terá o jogo em casa contra o Pacajus no Romeirão. Ambos empatados. No caso do empate segunda-feira, ambos com 12 pontos e casa na liderança em número de vitórias, né? É verdade. Demontier Tenório comentando aqui no Timaço da Vale FM. Aqui 99,9 oferecimento Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Lembrando que amanhã a Mão de Vaca vai estar aberta, né? A churrascaria vai estar aberta para você no dia da eleição. E eleição é aqui na Vale FM. Amanhã, grande cobertura jornalística a partir das 8 da manhã, toda a equipe movimentada, os nossos repórteres, teremos programas especiais também sobre as eleições na programação de amanhã. Aqui, reta final de partida, 50 minutos do segundo tempo. Quantos minutos o árbitro deu? Ninguém viu a placa dos acréscimos, viu? É verdade, Que coisa! Tem cada coisa que acontece no futebol cearense que eu vou te contar, hein? Tá ali o Leandro Campos, né? Desesperado, querendo que o jogo acabe logo. Tem atleta do Bicasa caído e é o jogador camisa de número 14, Thiaguinho, né, Luísio? Não é o Thiaguinho, não. É o Diogo Pereira que tá caído, viu, Marco? O Thiaguinho tá ali pertinho dele, tá em pé ali, o Diogo recebe aquele atendimento no finalzinho. O pessoal do Guarani de Sobral vai lá reclamar também. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Um abraço para você no nosso chat também no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Muito obrigado pela companhia, a todos que mandaram mensagens também, um grande abraço. Finalzinho de partida no Junco, tem falta pro Verdão, o Diogo está fora das 4 linhas para receber atendimento e pintou cartão amarelo agora pro 19 do Verdão, Aloysio. Alan Vitor, se pintou cartão, Madeireira Berril na informação, tava reclamando ali do árbitro da partida, cartão amarelo para ele, Marco. Já cobrada a falta, desce o time de casa, quem domina agora é o jogador Thiaguinho, chegam 2 na marcação, ele perde a posse de bola, é tiro de meta, talvez no último lance da partida, 52 do segundo tempo. Leandro Mendes toca a bola para Ari, abriu jogada no campo de ataque pelo time do Guarani de Sobral, volta a bola pelo meio, a bola fica dominada com Albert, movimenta, lança a bola pela ponta direita, trabalha a jogada, Anderson vai lá comando, lança a bola da grande área, corta bem a zaga do Bicasa com Penalva, bola para o alto, tentou ali o Thiaguinho, brigou por ela, insistiu, Eduardo levantou, cruzou para a boca do gol, Paulista também subiu, a batida fraquinha pro gol, desta vez foi fácil para Flaismar, para catar firme pelo time do Verdão. O Icasa vai ganhando a primeira fora de casa. É a 4ª vitória da competição. É o time que mais vezes vence na Taça Fares Lopes. E agora fica sentindo ali o jogador do time do Icasa. O jogo tá parado, viu, Aloysio? Jogador sentindo cãibra, né, Marco? O Fernandinho. E aí o juiz não termina a partida, né? A gente já vai pra 53 minutos e o Flaismar ainda vai recolocar a bola em movimento. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Conosco também Comercial ZM Alfa Vidros Vidraçaria. Vai acabar o jogo na cidade de Sobral. Ainda dá tempo pro time de casa tentar mais um ataque. Bola com Alan Vitor, camisa número 19. Marcação é feita pela zaga do Guarani. Boa jogada do Alan. Ganhou, dominou, penetrou na grande área. Chega perigosamente. Tá marcado o pênalti. E foi, hein? E foi. É pênalti pro Icasa. Depois da grande jogada do Alan Vitor, ele foi calçado por trás. Inapelavelmente, o árbitro do jogo, o senhor Júnior Rodrigues, marca pênalti pro Verdão, Aloysio. E ainda cabia emoção nesse jogo, né, Marco? Aos 53 minutos, uma grande jogada do Alan Vitor, passando por 2 marcadores, entrando na grande área, foi derrubado e é pênalti pro Icasa. Diogo Pereira vai pra bola. É pra fazer o segundo, acabar o jogo e o Icasa confirmar a sua primeira colocação, melhorando inclusive o saldo de gols. Vejamos quem vai pra cobrança, jogadores do Guarani de Sobral ali na pressão pra cima do árbitro. Agora é aquela coisa, não vai adiantar porque o árbitro não vai voltar atrás na sua decisão, né, Aloysio? Não é porque eles estão reclamando que o árbitro vai mudar de ideia, né? Tá feito, não tem VAR.
a decisão do árbitro. O Diogo Pereira ali doido já para fazer a cobrança e os jogadores lá ainda discutindo, viu, Marco? E o goleiro Célio até saiu do gol, viu? Pois não, Demontier? Foi errado. Ele se preparava para chutar em gol quando lhe tiraram um pé de apoio. Claríssimo pênalti. Alain Victor foi quem fez essa grande jogada. Olha lá, o goleiro do Guarani chutou a bola para não deixar cobrar o pênalti. Tá inconformado o Célio. E esse jogo já tá perdido, porque ainda que não fosse pênalti, o jogo ia acabar, né? E pintou o cartão pro goleiro da equipe do Guarani de Sobral, camisa de número 1, Célio, se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. E continua reclamando o goleiro do time do Guarani, 55 minutos do segundo tempo. Vai pra cobrança então, camisa 9 do Verdão, Diogo Pereira, vai Diogo de perna direita, autorizado, partiu, bateu, tá lá dentro! Gol! É do Icasa! Diogo Pereira, camisa 9, bateu no canto esquerdo do goleiro do Guarani de Sobral, que ainda foi na bola. Quando acaba o jogo do Junco, Diogo Pereira de pênalti marca o segundo, termina a partida. O Icasa repete o placar da Arena Romeirão no último dia 9 de outubro. Faz novamente 2-0 contra o Guarani de Sobral e é mais líder do que nunca da Taça Fares Lopes. Grande vitória do Icasa no estádio do Junco em Sobral, Aloysio. E no gol do Diogo Pereira, muita categoria. Ele partiu vagarosamente pra bola, com a perna direita ali na meia altura, no canto esquerdo do Célio, pra matar o jogo, fazer o segundo da equipe do Icasa. 2-0 lá e cá. Grande vitória do Verdão, Marco Valério, que aí retoma a liderança da Taça Fares Lopes. Torcedor do Icasa vai comemorando uma grande vitória e diante de um adversário que deu muito trabalho durante todo o jogo, que foi o Guarani de Sobral. Tanto é que eu concordo com o Demontier, pra mim também, Flaismar, o grande nome da partida, com defesas incríveis, principalmente no segundo tempo, mas o Icasa ganha por 2-0 e vai aí comandando a liderança da competição agora, tendo o próximo jogo enfrentando o Pacajus, praticamente numa final, num campeonato que não tem decisão, é de pontos corridos, mas é praticamente, é sim uma final, no domingo da semana que vem, em casa contra Pacajus, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. E claro que o torcedor do Icasa vai em grande número comparecer para esse jogo. Começou aonde, JF? Começou a decisão da Copa Libertadores da América, primeiros minutos para Flamengo e Atlético do Paraná. Tá legal, meu querido João Filho. Eu vou de imediato ao comentário final de Demontier Tenório nesta baita vitória do Icasa fora de casa, Demontier Tenório. E eu vou aqui com a Aloysio Vilar. Só volta o Tarcísio no próximo jogo, né, Aloysio? E o Guídio. O Guídio também, Isso. eu tava tentando aqui lembrar, um bom volante, né? É um cara que dá uma certa sustentabilidade ao sistema defensivo ali à frente da zaga do time alviverde. E o Tarcísio, que tem sido um dos destaques do time do Icasa nos últimos jogos. São reforços, convenhamos, importantes, porque o time do Icasa deixou um pouco escancarado ali, e se não fora o Flaismar, poderia ter amargado um resultado aí insatisfatório na tarde de hoje. Então, uma maior atenção é recomendável por parte do sistema defensivo para o próximo jogo do time alviverde. E olha que é um jogo dificílimo, um jogo importantíssimo nas pretensões do time do Icasa, que é exatamente contra a equipe do Pacajus, lembrando que na última rodada ele pega o Floresta, que é exatamente uma equipe já eliminada na competição. Foi difícil, 2-0 não reflete exatamente o que foi a atuação do Guarani de Sobral, até que mereceu uma sorte melhor nesse jogo, porque acabou esbarrando nas mãos do goleiro Flaismar
Sejamos aqui muito sinceros, e encontrou um gol numa arrancada no momento final, que conseguiu encaixar um contra-ataque numa bola em profundidade para o Alan Victor, que ele, quando adentrou na área, acabou sendo aterrado, pênalti claro, e sacramentado o placar por 2-0. E uma vitória, Marco, que tem um significado importante também para o time do Icasa. Porque em 119 jogos, em toda a história entre Icasa e Guarani de Sobral, agora em jogos oficiais, jogos promovidos pela Federação Cearense de Futebol, Fares Lopes, primeira divisão, segunda divisão, 38-38. O time do Icasa conseguiu hoje a sua 38ª vitória, empatando em número de vitórias contra o Guarani de Sobral e um total de 43 empates. No número de gols, Icasa em toda a história 127 gols contra 123 do Guarani de Sobral. E só para finalizar, mais um detalhe, Marco Valério: a última vez que o Icasa tinha vencido o Guarani de Sobral no estádio do Junco foi pelo Campeonato Cearense da Primeira Divisão de 2014. Mais de 8 anos, portanto, pelo hexagonal. Do segundo turno, Icasa 2, Guarani de Sobral 1, 26 de março de 2014, os gols do Icasa marcados por Canga e Adalgiso. Pitbull quebrou um longo tabu aí no estádio do Junco, ainda por cima empata com o Guarani de Sobral em número de vitórias, 38-38 em toda a história, Marco Valério. Tá legal, Demontier Tenório, um grande abraço e até amanhã na cobertura das eleições aqui pela Vale FM. Fechado. Um abraço pro Ozenilton, pro grande Jader Guga, toda a galera acompanhando a gente. Aloísio Vilar, seu destaque final na vitória do Verdão, Aloísio. Neste retorno, Marco Valério, a Juazeiro do Norte, a equipe volta aos trabalhos, mas poderá contar aí com a suspensão do Davi pro próximo jogo, né? Aquele adiamento que seria esta semana foi transferido para a próxima sexta-feira, dia 4, porém o Icasa tem aí a volta do Tarcísio e do Guido, né? Como a gente comentava agora há pouco com o Demontier Tenório. Esperamos aí que no próximo domingo a torcida possa fazer a diferença, lotar a Arena Romeirão às 5 da tarde para quem sabe já conduzir aí o Icasa para um título da Taça Fares Lopes, Marco. Valeu, Aloísio, grande abraço, até amanhã também na cobertura jornalística das eleições aqui pela Vale FM. No finalzinho, um abraço pro grande Isaac Newton, o Isaac Menezes, torcedor do Icasa e também do Mengão. Grande abraço aí para o nosso querido Isaac. Destaque final do JF, pra gente fechar, como é que tá lá a final da Libertadores, que agora eu vou ver o jogo do Flamengo, viu, meu querido JF? Começou agora, estamos com os primeiros movimentos, 8 minutos do primeiro tempo lá em Guayaquil, no Equador, por enquanto 0-0, 0 Flamengo, 0 para o Atlético do Paraná. Tá legal, muito obrigado a todos pela companhia, a todos que acompanharam também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, pelas plataformas digitais e, é claro, pelo rádio tradicional, seu bom e velho radinho, aqui na Vale FM 99,9. Convido mais uma vez para você acompanhar amanhã a cobertura jornalística das eleições no segundo turno aqui pela Vale FM durante todo o dia de domingo na nossa programação especial. Parabéns ao torcedor do Icasa pela grande vitória. O Verdão é líder e só depende dele para ser campeão da Taça Fares Lopes. Lembrando que no domingo da próxima semana tem um jogo praticamente decisivo para o Icasa contra o Pacajus lá na Arena Romeirão. A todos um grande abraço, um ótimo final de semana e lembrando sempre, com Jesus eu sou mais forte.
Chega ao final mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva aqui na Vale FM com os craques do Futebol Show do Timaço da Vale. Vale FM. Pense nisso. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, no esforço empreendido e não na vitória propriamente dita. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você.